Esta é a continuação da história do cara que é invocado para um mundo misterioso, onde precisa participar de um jogo para disputar o posto de sucessor de Deus. Sem nenhum talento aparente, ele recorre a truques sujos e estratégias impensáveis para se destacar e sobreviver nesse mundo. De acordo com os padrões do protagonista, as pessoas podem ser classificadas em 3 categorias: heróis, pessoas comuns e vilões. No entanto, nem todos os heróis são famosos, assim como nem todas as pessoas comuns são realmente normais. Além disso, ninguém pode afirmar que uma pessoa é definitivamente ruim apenas por se encaixar na categoria de vilão. E, curiosamente, ele revela com certeza que ele é um vilão. Um homem loiro desperta abruptamente e começa a questionar o que está acontecendo. Ao seu redor, percebe outras 2 pessoas igualmente confusas com a situação. Um homem mais velho tenta acalmá-los, mas o loiro reage com raiva, colocando contra a parede, acusando de ser responsável pelo sequestro deles. Os outros ficam surpresos com a acusação. O homem mais velho respira fundo, segura o loiro e lhe dá uma joelhada, derrubando-o facilmente. Após espancá-lo, ele estende a mão e se apresenta como Kim Chang-suk. Ele explica que também não sabe o que está acontecendo, pois acordou ali da mesma forma. Em seguida, pede ao loiro que pare de criar especulações desnecessárias. O loiro considera ridículo o pedido e afirma que não acredita nele. Enquanto eles trocam olhares desafiadores, outro jovem intervém, se apresentando como Yoo Seong-gun. A terceira pessoa, uma garota aparentemente mais nova, segue o exemplo e diz se chamar Sou Yoo Mina. O loiro, ainda confuso, decide se apresentar como Shin Pyo-seok. Nesse momento, algo inesperado acontece. Uma janela do sistema surge diante deles, exibindo informações sobre uma missão. A missão já estava em andamento, sendo a primeira fase simplesmente a apresentação. Chocada, Yoo Mina pergunta se ela é a única a ver aquela janela. Shin, achando que tudo não passa de um efeito colateral do álcool, menciona que bebeu demais na noite anterior. Contudo, Yoo Mina insiste, perguntando se todos conseguem ver a janela. Kim, intrigado, sugere que eles debatam calmamente sobre a situação. Shin, irritado, questiona por que Kim age como se fosse o líder do grupo. Yoo Mina interrompe, lembrando-os de que o mais importante agora é entender a situação antes de discutir. Irritado, Shin retruca, questionando quando ela, uma simples aluna do ensino médio, ganhou tanta confiança para dar ordens. Seong-gun pede silêncio a Shin, que reage furioso, perguntando o que ele quer dizer com isso. Seong-gun, apontando para a porta, alerta, mostrando que tem problemas maiores. É nesse instante que eles percebem um zumbi tentando arrombar a porta. Todos ficam chocados. Uma nova janela do sistema aparece, informando as próximas etapas da missão. 1. Sobreviver. Devem permanecer vivos por um dia ou ser o último sobrevivente. 2. Massacrar. Devem eliminar os zumbis. 3. Escapar. Devem encontrar uma saída. Kim toma a liderança, instruindo-os a não entrar em pânico. Shin, incrédulo, pergunta como esperam manter a calma em uma situação tão absurda. Yoo Mina pede novamente para pararem de brigar, enquanto eles concluem que devem bloquear a porta antes que arrombem. Mas o monstro consegue arrombar a porta e vai para cima. Sem hesitar, Kim avança e desfere um soco poderoso contra o zumbi, afastando, observando sua fraqueza. Esse desgraçado é fraco. Ele grita para todos pegarem qualquer objeto que possa servir como arma, e grita que juntos podem eliminá-lo, enquanto procuram armas improvisadas. Eles são observados por 2 homens desconhecidos. Um deles comenta que aquele parece ser o início de um tutorial. O velho percebe que as pessoas desse tutorial pareciam únicas. Vendo a batalha do tutorial, o velho revela que não consegue dizer quem é quem, já que começou a assistir pela metade. O outro explicando que o loiro foi o primeiro a acordar e descobrir mais sobre o sistema, incluindo a janela de status e habilidades. No entanto, Shin optou por esconder essas informações dos outros, agindo como se ainda estivesse inconsciente. O velho fica impressionado com a astúcia de Shin, elogiando sua inteligência. O companheiro acrescenta que algo ainda mais notável é que Kim possui uma habilidade desde o início. O velho responde que habilidades são comuns. Uma proficiência acima do rank B logo no começo do jogo é extremamente rara. Ele deduz que foi graças a Kim que o grupo conseguiu superar o estado inicial de confusão e começar a agir. Mesmo enfrentando dificuldades, eles demonstraram resiliência. Os observadores ficam surpresos com a reviravolta que se aproxima. Kim é apunhalado. O agressor é Seong-gun, que se desculpa, justificando-se que esse é o único jeito que ele tem para sobreviver. Não importa quanto analise, esse é o único jeito de sobreviver. Yoo Mina, horrorizada, grita que aquilo era apenas um sonho. Seong-gun, aproximando-se dela, a executa sem hesitar. Em seguida, ele caminha em direção a Shin, que, assustado, pergunta qual tipo de pessoa ele realmente é.
Após concluir o massacre, uma voz parabeniza Seongon pela conclusão do tutorial e revela que ele foi escolhido como um jogador. Para selecionar o próximo sucessor dos deuses, um homem aparece e se apresenta como Jerry, seu suporte neste mundo. Ele explica que estão na sala de início, um ponto de partida em A Missão, um enorme estágio criado pelos deuses para escolher seus sucessores. Quanto mais tempo sobreviverem no mundo de A Missão, maiores serão as chances de serem selecionados como sucessor de um deus de alto nível. Escutando tudo atentamente, Seongon analisa cuidadosamente e conclui que aquele não é o mundo dele. Ele pergunta a Jerry se a missão se assemelha a uma novel de fantasia. Jerry confirma, explicando que será familiar caso ele já tenha jogado algo parecido antes. No entanto, os detalhes são únicos e diferenciados. Jerry enfatiza que a morte é real neste mundo. A única maneira de sair é morrer ou se tornar um deus. Com essa informação, Seongon compreende que não há como voltar ao seu mundo original. Para acalmá-lo, Jerry revela que os jogadores têm duas vidas. Ao ouvir isso, Seongon percebe que as pessoas que matou no tutorial podem retornar à vida. Apesar disso, ele decide deixar esses pensamentos de lado e pede a Jerry para curar seus ferimentos. Sem hesitar, Jerry concorda. Durante o processo, ele nota o título traidor sobre Seongon e se pergunta quem ele realmente é. Considerando que acabou de passar pelo primeiro tutorial, ignorando os questionamentos momentâneos, Jerry continua sua explicação, avisando Seongon que ele tem algum tempo para se preparar. Ele menciona que, ao verificar o inventário, ele encontrará a recompensa pelo tutorial, itens ou habilidades que pode usar na verdadeira batalha. Passam-se 3 horas. Jerry observa que Seongon estava pesquisando sem demonstrar intenção de terminar. Enquanto via comprando habilidades, Jerry se pergunta se ele já tomou uma decisão. Ao notar que ele adquiriu o inventário expandido, que é relativamente caro, conclui que Seongon é um homem decidido. Ao continuar observando, Jerry percebe que ele também investiu em comida e equipamentos para acampamento. Além disso, comprou o livro mágico Choque em vez de uma habilidade de alto nível. Jerry aprova, achando que é uma boa escolha para alguém focado na sobrevivência. Assim que Seongon finaliza seus preparativos, Jerry anuncia que agora começará a verdadeira batalha. Jerry faz um cachorro aparecer e pede a Seongon que o mate. Este último fica nervoso. Jerry explica que, ao matar o animal, a verdadeira batalha dele estará concluída e ele poderá descansar. Ele garante que o cachorro não resistirá. Lembra-o ainda de que ele já fez algo similar no passado, matou pessoas. Seongon percebe que Jerry tem razão e conclui que nada mudou. Com determinação, ele executa o cachorro. Jerry elogia sua eficiência e sugere que descanse. No entanto, Seongon começa a vomitar. Em seus pensamentos, Jerry deduz que ele implorará para voltar ao mundo anterior. As coisas estavam indo bem demais, reflete Jerry. Surpreendentemente, Seongon agarra Jerry e pede por mais. Confuso, Jerry pergunta o que ele quer dizer. Seongon responde que deseja enfrentar mais desafios antes de partir para a missão principal. Jerry sorri e concorda, permitindo-lhe quantos combates forem necessários. Seongon vê isso como uma chance de praticar suas habilidades antes de ir à missão. Ele mata mais de 100 cachorros, depois animais, desde cervos e cavalos até vacas e outros animais gigantes, até mesmo goblins e homens lagarto e ox. Esse treinamento intensivo ajuda-o a se familiarizar com sua espada. Finalmente, a missão verdadeira começa com o último conselho de Jerry. Por favor, valorize a sua vida. Os jogadores são teleportados para outra zona. Chegando lá, Seongon percebe que precisa agir rápido. O mundo da missão já havia iniciado. Ele conclui que deve haver suportes espalhados pelo local. Encontrando um suporte, este o cumprimenta como o primeiro visitante da estação da missão da cidade. O suporte explica que os jogadores não podem abandonar a cidade, mas podem aceitar missões disponibilizadas na estação. Como novato, Seongon receberá missões simples, como eliminar infestações de ratos. Embora surpreso, Seongon conclui que aquilo parece mesmo um jogo. Ao examinar a missão, nota que a recompensa não é muito generosa, mas há algo chamado bônus da primeira conclusão. Mesmo assim, frustrar-se com a falta de dicas ou instruções claras sobre como evoluir suas estatísticas. Decide concentrar todos os pontos disponíveis em uma única área para aumentar rapidamente suas habilidades. Aceitando a missão, o suporte o teleporta para o local designado. Convencido de que completar a missão seria fácil, Seongon logo se frustra ao perceber que os ratos são pequenos demais para serem capturados facilmente. Preocupado, questiona se conseguirá pegar ao menos um. Pior ainda, descobre que não há como cancelar a missão. Ele teria que completá-la para sair. Ele lembra-se da comida que comprou anteriormente e conclui que, sem ela, teria morrido de fome. Ao observar seu inventário, avista o veneno e decide criar armadilhas. Graças a isso, consegue finalizar a missão. De volta à estação, o suporte o parabeniza. As outras pessoas ficam surpresas com sua rapidez.
murmurando entre si. Irritado, Seongon repreende mentalmente o suporte por compartilhar informações desnecessárias em voz alta. Ele deixa isso de lado, tentando sorrir para disfarçar sua frustração. Título traidor. Efeito uma risada esconde uma faca. Um homem se aproxima e pede informações sobre a missão. Embora inicialmente considere ignorá-lo, Seongon percebe que o cara pode ser útil. Ele pergunta qual é o título do homem, que responde ser sobrevivente valente. Com base nisso, Seongon conclui que ele é confiável. Comparando seu próprio título, traidor, decide que deve se aproximar dele para futuros benefícios. Aconselha-o a evitar a missão de aniquilação de ratos, alertando que não é recomendada para quem não está preparado. O homem da jaqueta questiona se Seongon não acabará de completar essa mesma missão. Outras pessoas ficam irritadas, exigindo que ele compartilhe informações úteis. Alguns riem, dizendo que não vêem dificuldade em lidar com alguns ratos, enquanto outros concluem que ele tenta monopolizar as missões fáceis. Ignorando as críticas, Seongon sorri escondendo seu rosto, considerando-as idiotas. Enquanto a maioria decide pegar a missão de ratos, Seongon volta sua atenção para o suporte. Ele aceita a próxima missão, caça aos lobos. A garota ao lado do cara da jaqueta pergunta o que vão fazer. Ele responde que vão pegar de extermínio de praga. Ela pergunta se não seria mais fácil a missão dos ratos. Procurando outra saída, ele pergunta ao Seongon se não gostaria de formar equipe. Ele explica que ele e a namorada fizeram tutorial juntos. Então é possível de fazer as missões em equipe. Seongon recusa a oferta, revelando que trabalhava sozinho. Chegando ao local designado, Seongon prepara armadilhas. Quando vê o primeiro lobo, ele o vê como seu próximo alvo. 2 lobos aparecem. Seongon escolhe seu alvo, que cai diretamente para uma armadilha que preparou anteriormente. No entanto, o lobo consegue desviar-se do golpe inicial, surpreendendo. Ele não esperava que o animal ainda tivesse mobilidade suficiente para reagir, mesmo preso pela armadilha. Sem hesitar, Seongon lança uma magia. A magia bloqueia temporariamente o movimento do lobo, permitindo-lhe avançar e finalizar o primeiro inimigo com precisão. O segundo lobo ataca de surpresa, acertando seu ombro. Com dor e adrenalina, Seongon se arremessa, conseguindo assim se libertar do lobo. Ele então saca sua adaga envenenada e a crava no lobo, matando-o instantaneamente. Posteriormente, ele reflete sobre as habilidades que utilizou: arte de venenos de grau baixo e instalação de armadilhas de grau baixo. Ambas reduzem significativamente a chance dos inimigos perceberem armadilhas ou detectarem veneno. Essa sinergia foi possível graças à experiência obtida durante a missão dos ratos, permitindo-lhe fundir essas habilidades e criar combinações mais eficazes. Com essa estratégia, Seongon conseguiu eliminar 30 lobos sozinho, concluindo a missão com sucesso. Ao término, uma janela do sistema aparece, exibindo todas as recompensas conquistadas. De volta à estação de missões, o suporte o parabeniza novamente. Seongon pede para ela ficar quieta. Ela ri da situação e fala que era óbvio que ficaria surpresa e pergunta se o corpo dele está bem. Mas ele ignora a preocupação dela, perguntando onde fica a estalagem mais próxima. Ela explica o caminho, e ele segue em direção ao local mencionado. Chegando lá, um homem o aborda antes mesmo de entrar. Curioso, Seongon pergunta o motivo da interrupção. O homem explica que muitos tentam enganar o estabelecimento sem pagar, então exige que ele mostre o dinheiro antes de prosseguir. Sem hesitar, Seongon pega algumas moedas e as mostra, perguntando se é suficiente. O homem, mudando imediatamente de atitude, responde que sim e permite sua entrada. No restaurante, a garçonete se aproxima e pergunta o que deseja pedir. Ele, curioso, pergunta o cardápio disponível. Ela responde que tem tudo, então ele decide pedir bulgogi e uma tigela de arroz. Bulgogi é um prato tradicional coreano na base de carne. Ela anota o pedido e pede para guardar. Enquanto espera, Seongon acessa a janela de status. Nota que todas as suas estatísticas agora ultrapassaram 10, tornando suas habilidades físicas superiores à média. Ele observa que a habilidade que evoluiu para o nível 6 e se pergunta se isso é normal no início do jogo ou se ocorreu rapidamente porque era uma habilidade de baixo nível. Nesse momento, Lee Yong-ji e Park Yana entram no estabelecimento e notam sua presença. Eles decidem se aproximar. Ele comenta sobre a coincidência e expressa felicidade por encontrá-lo novamente tão cedo. Ele pergunta se pode se juntar a Seongon. Sem objeções, Seongon permite que se sentem à mesa. Ele pergunta o nome Seongon. Seongon revela seu nome e ele se apresenta como Lee Yong-ji e apresenta a namorada Park Hana. Lee Yong-ji agradece a Seongon, explicando que estariam em situação complicada se não fosse por suas dicas anteriores. Deixando Seongon intrigado,
Com a reação de Seongon, Lee Yoji percebe que ainda não ficou sabendo. Pensando nisso, Seongon não ouviu nenhuma outra notícia além que recebeu das missões e da estação. Então, Lee sugere fazerem um negócio. Ele explica que eles vão contar toda a informação que tem em troca de uma refeição. Seongon não esperava por isso. Ele pensa que não será um mau negócio. Ele concorda e fala que os dará refeição que custa 100 guilds. Lee começa, revela que a primeira informação é quando eles tinham terminado a missão deles. Múltiplas revoltas aconteceram pela cidade. Não havia como pessoas que foram largadas em um mundo estranho estarem sã. Depois de algum tempo, soldados chegaram e suprimiram a revolta. Os que continuaram resistindo foram levados para outro local pelos soldados e também houve pessoas que morreram, então a situação acabou ali mesmo. Mas as pessoas que tinham morrido reviveram. Então houve mais caos. Com esse detalhe, Seongon lembra que Jerry já tinha explicado isso. Lee Yong-ji continua, compartilhando a segunda informação, a penalidade pela morte. Ele explica que quem revive perde 3 pontos de cada estatística. Isso significa que, ao morrer, uma pessoa pode perder até 18 pontos totais. Seongon considera isso uma grande perda. A terceira informação trata da geografia local. Existem estações de missão, ferreiros, restauradores, estalagens, lojas de itens e até um templo de mudança de profissão. Intrigado, Seongon pensa na possibilidade de mudar de profissão. Ele já ganhou um título adicional por caçar o dia inteiro. Se pergunta, se mudar de profissão terá chance de ter novas habilidades. Por fim, Lee Yong-ji revela a última informação. A maioria das pessoas que aceitaram a missão de aniquilação de ratos não retornaram. Seongon não demonstra surpresa, já esperava por isso. Os ratos, embora fracos, são extremamente difíceis de capturar, e admite que só conseguiu sobreviver porque trouxe comida consigo. Dando a comidas que eles pediram, propõe então um acordo. Oferece uma refeição diária no valor de 100 guilds para ambos em troca de informações diárias. Calculando, percebe que gastará 6.000 guilds por mês, mas acredita que será compensador economizar tempo buscando dados. Lee Yong-ji aceita entusiasmado. Saindo da estalagem, Seongon observa várias pessoas pedindo esmola nas ruas. Reflete sobre como todos começaram com as mesmas condições, mas escolhas diferentes levaram uns ao sucesso e outros ao fracasso. Enquanto caminha, colide acidentalmente com alguém. A pessoa começa a fazer um escândalo, acusando de agredir aleatoriamente. Em meio à situação, Seongon reflete internamente. Se fosse uma pessoa gentil ou comum, provavelmente pediria desculpas primeiro, especialmente pressionado pelo julgamento das pessoas ao redor. Ele lembra que ele antes era assim, agia de boa fé, curvava, escondendo seu ego maligno, mas desde o início, não teve sentimentos de boa natureza. Ele apenas vivia se escondendo atrás de uma máscara. Ele ainda acusava Seongon. Virando-se para o homem, Seongon fala se ele tem fome. Então ele deveria se mover sozinho, avisa-o para não elevar a voz se quiser continuar vivo. Deixando o cara aterrorizado. Indo embora, ele diz para si mesmo, agora não existe nenhuma máscara. Mais tarde, Seongon visita o templo. Um velho recebe com boas-vindas e se apresenta como Felipe, uma criação dos grandes seres destinada a auxiliar os jogadores. Curioso, Seongon decide fazer uma pergunta. Quando abri minha janela de status, vi que já tenho profissões atribuídas, esgrimista, ladrão e mago. Gostaria de saber se há diferença entre essas profissões automáticas e as que podemos receber aqui no templo. Felipe fica surpreso ao ouvir isso, impressionado por Seongon já possuir 3 profissões, considerando que a missão havia começado apenas 2 dias antes. Ele observa ainda que Seongon está vestindo um casaco diferente da maioria dos jogadores. Respondendo à pergunta, Felipe explica que as profissões que aparecem automaticamente na janela de status são temporárias e baseadas no uso frequente de certas habilidades. Por outro lado, as profissões obtidas no templo são permanentes e não mudam com o tempo. E elas não apenas refletem as escolhas do jogador, mas também otimizam suas características individuais. Intrigado, Seongon questiona sobre essas características. Felipe decide que seria melhor demonstrar do que explicar e mostra profissões disponíveis. Ele descreve como o sistema analisa as habilidades e experiências do jogador, fundindo-as em uma nova profissão personalizada e adequada às suas aptidões. Seongon pergunta se as profissões recomendadas são mais fortes do que as padrões. Felipe responde ambiguamente, sim e não. Em seguida, revela que a taxa para mudança de profissão é de 50.000 guilds. Ele enfatiza que, se o jogador tiver dinheiro suficiente, pode alterar sua profissão quantas vezes quiser. Após analisar cuidadosamente, Seongon conclui que vale a pena investir nessa mudança. Entre as opções, ele hesita entre esgrimista e bandido honrado. No entanto, ao examinar as condições do segundo,
Percebe que não combina com seu estilo atual, especialmente porque suas habilidades com armadilhas e veneno poderiam ser comprometidas. Então, ele opta por se tornar um esgrimista. Felipe questiona se Seongon tem o valor necessário, lembrando do alto custo, 50 mil. Surpreendentemente, Seongon paga sem hesitar, deixando Felipe atônito. O velho comenta mentalmente que muitos estão passando fome por falta de sequer 10 guilds e nunca esperava encontrar alguém com 50 mil tão cedo. Com o pagamento confirmado, Felipe concede a profissão de esgrimista a ele. Um aviso do sistema informa Seongon sobre a mudança, destacando que suas estatísticas e habilidades aumentaram significativamente. Ele também ganha novas habilidades, passos meticulosos, movimentos precisos e energéticos que confundem a mente do oponente com deslocamentos inesperados, curiosidade infinita, aquisição superficial, mais vasta, de conhecimento, reduz a eficácia da sinergia com outras habilidades em 10%, mas amplia suas possibilidades estratégicas. Ao analisar essas habilidades, Seongon conclui que serão úteis no futuro. Na estrada sente-se ansioso para testá-las e se apressa. No meio do caminho, ele percebe duas figuras o observando. Ao notar seus equipamentos refinados, deduz que são jogadores experientes e se pergunta se estão interessados nele por causa de seu próprio equipamento. De repente, um homem agarra brutalmente uma mulher, dizendo que o amigo quer falar com ela. Ela reage imediatamente, ordenando que a solte. Com um olhar mortal, avisa que não vai repetir. Ele deve soltar ela agora, ou perderá o braço. O homem zomba, mas no mesmo instante perde o membro cortado. Seus companheiros ficam pasmos enquanto ela os ameaça. Se querem viver como pessoas de um braço, continuem no meu caminho. Eles fogem apressadamente. Efeito de virulência, que causa medo extremo no oponente e permite ataques fatais. Sentindo uma pressão estranha, ele reflete internamente que talvez seja causada pela diferença nas estatísticas, mas percebe que, graças à mudança recente de profissão, não foi afetado diretamente. Em seguida, um homem gigantesco o aborda, deduzindo que Seongon é inteligente, mas ele se faz de desentendido. O cara fala para ele não se fazer de desentendido. Deduz que ele deve ter feito uma boa performance no tutorial, baseando nas roupas e na espada. Menciona que ele também já teve ter mudado de profissão, já que estava vindo do templo de mudança de profissão. Seongon continua se fazendo de desentendido. Refletindo, percebe que ele estava fazendo convite, mas o que ele tem é a altura de árvore. Deduz. O cara revela o seu título, líder, e pergunta qual é o título dele. Pensando sobre isso, Seongon deduz se ele revelar o seu título, traidor ou sobrevivente covarde, o cara ficaria de guarda imediatamente. Então ele fala que o seu título é de sobrevivente corajoso. Por dentro, agradece por ter ouvido o título de Lee. O cara se apresenta como Kang-moon e pergunta se ele não vai se juntar a eles. Antes, Seongon pergunta o que poderia ganhar com isso. Kang explica que ele terá companheiros confiáveis e receberia proteção de pessoas fortes como ele. Seongon pergunta onde está a pessoa forte. Kang revela que é ele. O seu atributo de força é de 50, deixando Seongon surpreso com a revelação. Percebendo o espanto de Seongon, ele explica que as características da realidade são alteradas para as estatísticas quando vêm para esse mundo. Força é o que eles mediram como seu ponto forte. Se for esperto na realidade, então o status de inteligência seria alto, diz Kang. Conferindo sua força, ele nota que força dele nem chega a 20, mesmo com os bônus de mudança de profissão. Ele se sente injustiçado. Ele decide recusar a oferta do Kang. Kang fala se ele mudar de ideia é bem-vindo no grupo dele. Depois dessa experiência, Seongon conclui que precisa completar missões mais rapidamente para aumentar seus atributos. Decide buscar missões mais difíceis, já que as recompensas maiores ajudariam a lidar com os preços elevados da cidade. Coincidentemente, pede a missão contra orcs ao mesmo tempo que a mulher de antes. A mulher não perde tempo e pede a missão rapidamente. O suporte o transporta para o lugar correspondente. Seongon percebe as intenções da garota. Ele pede apressadamente para ir na missão rapidamente para ganhar os bônus de primeira conclusão primeiro. Chegando no local, ele se apressa e prepara sua primeira armadilha. 2 orcs aparecem. Um deles acha muito suspeito ter comida no meio da floresta assim. Nada suspeito. Isso não é nada suspeito. O outro concorda. Impaciente, ele decide se apressar se não perderia os bônus. Ele ataca com magia e os orcs notam ele. Um dos orcs contra-ataca e Seongon defende do ataque. Esses orcs são completamente diferentes dos que Jerry invocou. Pensa consigo mesmo. Ele percebe que suas práticas anteriores não estão funcionando. Sob pressão, começa a avaliar quais habilidades poderiam salvá-lo naquele momento. Se não pensar rápido, vou morrer, reflete, desesperado. Seongon pensava que os orcs eram os monstros mais desleixados e inferiores de todos. Convencido de que poderia lidar facilmente com 2 orcs, afinal,
eles eram conhecidos por sua imprudência, lançou um feitiço choque contra eles. No entanto, o impacto foi mínimo. Os orcs mal se balançaram. Você é fraco, provocou um dos orcs. Ele avisa outro que fará sozinho. Seongon percebeu, se continuasse assim, perderia a batalha. Ao analisar suas opções, concluiu que não tinha muitas habilidades eficazes naquele momento. A única coisa que poderia realmente ajudá-lo era sua perícia em esgrima. Desesperado, ele ativou a habilidade Passos Meticulosos. Com movimentos rápidos e imprevisíveis, conseguiu superar o primeiro orc. O segundo ficou atônito, incapaz de acreditar que Seongon havia derrotado seu companheiro tão rapidamente. Sem hesitar, Seongon decide repetir a estratégia contra o segundo orc. Contudo, este último notou que o corpo de Seongon tremia após bloquear o golpe anterior. Concluiu que ele não conseguiria suportar outro ataque direto. O orc avançou confiante, mas acabou falhando. Onde ele está? Perguntou, olhando ao redor. De repente, Seongon surgiu por trás e desferiu um golpe fatal. Espere, pediu o orc, já em seus últimos momentos. Antes que pudesse terminar a frase, foi decapitado. Após a batalha, Seongon refletiu sobre quão perto estivera da morte. Isso poderia ter custado minha vida sem nenhum motivo, pensou. Ele lembra que as condições mais baixas para a conclusão da missão é de 3 orcs. Pensa que deve matar mais um e ir embora. No entanto, quase morreu por causa de um orc. Ele concluiu que precisava aprofundar sua experiência em combate, mesmo que sua preferência fosse evitar confrontos frontais. Na base dos orcs, o chefe estava inquieto. Os orcs enviados para patrulhar ainda não haviam retornado, e isso gerava preocupação. Um dos orcs relatou que 14 deles estavam desaparecidos. O chefe orc deduziu que devia ser obra de humanos e ordenou que todos os combatentes disponíveis pegassem suas armas e se reunissem. Um orc protestou, mencionando que a maioria estava com febre alta e dificuldade de movimentação. Isso só nos dá mais razões para agir rápido, retrucou o chefe. Vamos todos morrer aqui deitados se a doença se espalhar enquanto os humanos nos atacam. Convencido, o orc concordou em reunir os outros imediatamente. Com determinação, o chefe declarou: quem quer que tenha se metido com os orcs de pena vermelha vai se arrepender. Mais tarde, 2 orcs patrulhavam. Os orcs reclamavam de dor e cansaço. Apesar das condições precárias, seguiram em frente. Eles não perceberam as armadilhas plantadas à frente até que um deles caiu diretamente em uma delas. No buraco, Seongon preparou várias lâminas envenenadas. E o orc acabou se cortando, quando o outro tentou ajudar o companheiro ferido. Notou a presença de Seongon. Ele grita que vai o matar. Seongon respondeu calmamente. Estava pensando exatamente a mesma coisa, enquanto trocava golpes com o orc. Ele pensa, não queria lutar frente a frente com eles para matar 7 deles. Pensava que poderia vencer 2 deles se usasse passos meticulosos ou quando podia, mas existia a probabilidade da mana acabar no meio de combate. Depois de analisar isso, decidiu fazer com que a situação terminasse com uma batalha 1 contra 1. Graças a isso ele poderia lutar com um orc sem usar nenhuma habilidade. Mas também estava mais forte agora. Ele acaba eliminando o orc. Nesse momento o outro acaba escapando da armadilha. Ele fala que os aliados não ficarão parados. Então Seongon sugere que ele vá os levar. Orc fala para ele esperar enquanto vai chamar reforço. Seongon elimina o orc. Seu objetivo é encontrar o caminho para a Vila Orc rapidamente. Ao remover os itens do corpo do orc, ele conclui que agora será mais fácil concluir a missão. Ao abrir seu inventário, percebe que está cheio de partes de orcs, coletadas às presas porque não sabia qual parte do corpo valia mais. Com sua mana restaurada, calcula que pode usar choque 6 vezes e passos meticulosos 4 vezes. Não será um problema enfrentar 2 inimigos de uma vez, pensa. Ainda faltavam 14 orcs para completar a missão. Deduzindo que deve se apressar para garantir o bônus de primeira conclusão, ele segue em direção à Vila Orc. No entanto, ao chegar, nota algo estranho. O lugar está silencioso demais. Fica em dúvida se havia realmente orcs ali. Ao entrar na vila, avista um cheiro desagradável no ar e vê vários orcs deitados e imóveis. Comparando-os aos orcs que já enfrentou, percebe que todos possuem marcas vermelhas no corpo. No entanto, esses parecem estar sofrendo mais severamente. Sacando sua espada, decide eliminá-los para acelerar o progresso da missão. Ao notar que eles estão incapazes de resistir, hesita por um instante. Lembra-se das incontáveis oponentes que matou na sala do início. Um deles acorda, reclamando de dor e pedindo ajuda. Nos pensamentos, Seongon se desculpa, mas para ele, eles são apenas um pedaço de carne. Acabar com isso agora seria até uma misericórdia. Com essa convicção, prossegue com a execução. Após terminar, verifica que ainda falta um orc para completar a missão. Nesse momento, percebe movimento ao longe.
Orcs estão chegando. Um dos orcs nota as pegadas de Seongon e alerta os outros para estarem atentos. Seongon reflete que estava tão concentrado que nem percebeu sua aproximação. O líder dos orcs fica furioso ao descobrir que um humano conseguiu entrar na vila enquanto patrulhavam. Ele culpa sua própria distração. A doença não ajudava a pensar direito, admitindo que em condições normais, teria deixado pelo menos alguns guardas na aldeia. Se o ancião estivesse em plena forma, teria notado algo errado só pelo cheiro de sangue. O ancião acaba caindo em uma das armadilhas de Seongon. Enquanto tenta entender o que está acontecendo, Seongon ataca. O ancião assume uma posição de combate e lança uma habilidade chamada Flecha de Fogo. Seongon ativa passos meticulosos, movendo-se rapidamente para evitar as chamas. Durante o processo, nota que consegue prever os movimentos mais seguros quando usa a habilidade. Isso ocorre porque consegue visualizar claramente os padrões da habilidade de alto nível do adversário. No entanto, perde o equilíbrio brevemente, concluindo que é por falta de experiência. E com isso, o orc consegue acertá-lo, deixando-o animado. Mas para a surpresa do orc, Seongon possui uma habilidade chamada Resistência à Magia, que normalmente continuaria recebendo dano do fogo no ombro. Mas graças à resistência à magia, o fogo se extinguiu antes mesmo de o consumir. Enquanto o orc tentava processar isso, Seongon executa os outros orcs, observando de fora, e falam que nunca vão perdoá-lo. Nesse momento, uma janela do sistema aparece, anunciando que ele satisfez as condições para exterminador de orcs. O sistema pergunta se deseja concluir a missão. Sem hesitar, Seongon responde afirmativamente e é teleportado. Ao receber as recompensas, sente um grande alívio, pois foi mais rápido. Verificando suas estatísticas, nota que passos meticulosos foi extremamente útil durante o combate. Conclui que os efeitos da habilidade melhoram significativamente com o aumento da agilidade, então decide investir seus pontos extras nessa estatística. Ele também inspeciona a varinha que ganhou como recompensa. Ao verificar suas propriedades, nota que aumenta em 1% a manifestação de habilidades mágicas. Embora modesta, considera ser melhor que nada. Ao fechar a janela do sistema, percebe que a mulher que havia aceitado a mesma missão que ele. Encarando-a, fica surpreso ao ver que ela também concluiu o nível exterminador. Apesar disso, sente-se aliviado por ter concluído a missão antes dela. Refletindo sobre o tempo restante até a próxima rodada de missões, decide aceitar outra tarefa. Pedindo ao suporte, Sarah, a missão dos Homens-Ratos, a mulher ouve e pede a mesma missão. Surpreso, se pergunta internamente por que ela escolheu a mesma missão que ele de novo. Na missão, a mulher avista um homem-rato. Enquanto ela decide atacar, o rato se defende. O rato se perguntava de onde ela havia surgido. O rato percebe que não tem chance sozinho e decide recuar. No entanto, a mulher usa sua habilidade esgrima flutuante e acaba com o rato. Ela teve um flashback. Lembrava-se de ter visto a varinha do ancião com Seongon e deduziu que ele havia concluído a missão na dificuldade Exterminador. Perguntou-se se ele possuía uma força semelhante à dela ou, talvez, até mesmo superior. Na missão dos orcs, ela não utilizou armadilhas nem exterminou adversários fracos. Em vez disso, enfrentou 30 orcs de frente e os derrotou. Espada mágica. Mihinai já dominava 3 habilidades desde o início da missão: esgrima de grau médio, esgrima flutuante, técnica de espada de saqueamento. Seu poder superava o de um soldado das forças especiais. Mihinai concluiu que seria impossível Seongon ser mais forte que ela, e estava certa. O que sentiu sobre ele era que ele era mais brutal do que forte. Enquanto isso, Seongon coçava a orelha, deduzindo que alguém estivesse falando dele. Ele caçava os ratos da mesma forma, veneno e armadilhas. Mais tarde, foi até a loja de itens. O vendedor lhe perguntou como conseguirá tantos corações e dentes de lobisomens. Seongon respondeu vagamente, dizendo que tinha seus métodos. Internamente, admitiu que ainda não era suficientemente em comparação a Mihinai. Lembrou-se das palavras de Sarah, que mencionara como Mihinai fora rápida ao completar a missão antes dele, que deixa ele extremamente surpreso, mesmo com armadilhas e veneno. O comerciante, Zulu, comentou que não haveria mal algum em revelar algumas informações. Depois de calcular os preços, anunciou que os itens vendidos totalizavam 23.000 guilds, mas reduziu o valor para 15.000 guilds em troca dos equipamentos que Seongon levou. Embora houvesse controvérsias sobre o nome dos NPCs no passado, agora eles eram amplamente aceitos pelo público. Mesmo sendo criados pelos seres superiores, os NPCs eram semelhantes aos humanos, com suas próprias personalidades. Neste mundo de missões, muitos aspectos lembravam jogos. Já fazia aproximadamente 2 meses desde a missão inicial, e 3 grupos de pessoas começaram a se destacar: os pobres, que vendiam até mesmo seus equipamentos básicos para sobreviver, os normais, que não eram muito fortes nem fracos, e os rankers,
aqueles com talento avassalador. Além disso, havia os top rankers, ainda mais especiais, embora os rankers em geral fossem considerados extremamente poderosos. Na biblioteca, uma garota percebeu que finalmente Seongon tinha dinheiro suficiente para comprar uma habilidade. Ele confirmou e pediu um livro de habilidade. A garota atendeu ao pedido e entregou os livros. Ela revelou os preços. Esgrima especializada de grau médio custava 500.000 guilds, e artes de encanamento de grau médio, 300.000 guilds, totalizando 800.000 guilds. Ela o chamou de cliente estúpido. Seongon percebeu o insulto, mas ela negou, afirmando que ele devia ter ouvido mal. Os NPC gostam de zoar o prota. Essa compra consumiu 90% da fortuna de Seongon, mas agora ele podia executar movimentos especializados com espadas longas. Perguntou-se se isso o tornaria capaz de derrotar Mirinai. Recentemente, perdeu os bônus por concluir primeiro a missão Investigação da Caverna Luae para ela. Ela vendeu o item bônus, uma lança longa, a Kang por 2 milhões de guilds. Determinado, Seongon decidiu repetir a missão para tentar alcançá-la. Numa zona comercial, as pessoas anunciavam seus itens e procuravam companheiros para missões. Uma garota buscava participantes para a missão Investigação da Caverna Luae. Nesse momento, Seongon apareceu, pensando que finalmente os encontrou. Ele se aproximou e perguntou quais posições ainda estavam disponíveis. Ela revelou que já tinham um guerreiro, arqueiro, ladrão e mago, mas precisavam de mais proteção. Outro guerreiro, ao observar Seongon mais atentamente, ela notou que parecia normal. Informou que, apesar de ser uma missão fácil, era de nível C, e questionou suas habilidades. Seongon mostrou seu token da alma, um certificado oficial que exibia suas estatísticas. Emitido após uma doação ao Templo da Mudança de Profissão, esse token não podia ser falsificado. Duvido, a garota ficou surpresa com sua força, acima de 50, e agilidade, 80, perguntando se ele era um ranqueer. Ele negou, explicando que suas estatísticas aumentaram graças às afinidades obtidas nas missões. Afinidades eram recompensas ocultas ou habilidades adicionais semipermanentes adquiridas durante as missões. Ela se apresentou como Sung Anion e afirmou que suas estatísticas eram boas o suficiente para entrar no grupo. Perguntou se ele poderia partir imediatamente. Seongon concordou, então Anion pediu que a seguisse. Chegando a um estabelecimento, ela avisou um homem que havia trazido um guerreiro. O homem zombou, perguntando se ela trouxera qualquer um novamente, pois Seongon parecia fraco. Anion retrucou, revelando que sua força ultrapassava 50 e sua agilidade, 80. Surpreso, o homem questionou se ele era um ranqueer. Ela negou, explicando que Seongon disse que suas estatísticas cresciam devido às afinidades ganhas nas missões. O homem elogiou-a, dizendo que, dessa vez, ela fizera algo útil. Ele se apresentou como Park Dong-yeol. Seongon percebeu que ele não era muito educado, mas, como Park era mais velho, resolveu chamá-lo de Yungnin. Dong-yeol aceitou e confirmou que era guerreiro, conforme evidenciado pelo machado que carregava. Ao ver a arma, Seongon comentou que parecia pesada e deduziu que Dong-yeol era tão forte quanto sua aparência sugeria. Rindo, Dong-yeol concordou, sem perceber o tom sarcástico de Seongon. Dong-yeol apresentou os outros membros, Aion, uma arqueira, Yulvo, um ladrão, e uma maga ranqueer. Surpreso, Seongon perguntou se ela era estrangeira, pois achava que só havia coreanos na cidade. Ela se aproxima de Seongon e se apresenta como Eli, e Seongon também se apresentou. É explicado que, mesmo entre os ranqueers, magos eram raros e valiosos devido ao alto custo dos livros de habilidades mágicas. Analisando a composição do grupo, Seongon notou que eram 2 guardas na frente, um suporte e 2 na retaguarda. Questionou se isso não era arriscado. Observando sua postura, Dong-yeol deduziu que ele não conhecia bem a missão. Explicou que a investigação da caverna Luae era fácil e que levar mais pessoas resultaria em menor recompensa por pessoa. Concluiu que o grupo era suficiente. Ironicamente, Seongon sabia disso. Foi ele quem espalhara rumores sobre a facilidade da missão, vendendo mapas e estratégias propositalmente. Ele realmente precisava de uma equipe, mas tinha um objetivo diferente. Assim que entram no local da investigação da Caverna do Luar, aparecem as informações da missão, nível, detalhes sobre os monstros, condições de sucesso e recompensas. Seongon fica em alerta e pensa em sacar sua espada, mas Dong-yeol percebe e o tranquiliza, explicando que os monstros não aparecem logo de cara. Os lobisomens só surgem ao entrar na caverna. Então, sugere que Seongon relaxe. Ele concorda e percebe que não é a primeira vez que o grupo faz essa missão. Todos parecem muito tranquilos. Seus olhos recaem sobre Eli, a maga do grupo, que parece desconfortável. Dong-yeol também nota e se oferece para escoltá-la, mas Aion dá uma cotovelada nele e diz para seguirem para irem. Dong-yeol reclama de dor,
Enquanto Seongon observa a interação e suspeita que eles sejam namorados, Aion apressa Dong-yeol, que pede para ela parar de bater em seu ombro. Enquanto isso, Seongon percebe que Lee tem dificuldade para caminhar na trilha íngreme e estende a mão para ajudá-la. Ela recusa, mas ele insiste, dizendo que a inclinação é perigosa e que, como maga, sua resistência física deve ser baixa. Lee tenta negar novamente, mas acaba aceitando ajuda. Seongon pensa que faz sentido ajudá-la. Como maga Hankir, ela é valiosa e não custa nada deixar uma boa impressão. Além disso, ela é bonita. A caverna do luar era lar de mineiros únicos, que brilhavam no escuro como estrelas. Isso fazia com que as pessoas descrevessem o interior como um céu noturno. O grupo é interrompido por Ilvo, que detecta uma armadilha. Seongon também percebe com seus olhos treinados para detecção intermediária. Ilvo desativa a armadilha e libera o caminho. Seongon conclui que Ilvo dominou a habilidade de desarmamento de armadilhas até o nível médio. Como a maioria dos aventureiros comuns tem habilidades de nível inferior, isso surpreende, e conclui que deve ser cuidadoso. Seguindo o caminho, Seongon pergunta a Lee se ela é uma Hankir. Ela responde que não tem certeza, mas que as pessoas dizem que sim. Ele fica impressionado e deduz que, sendo Hankir, ela deve ser forte. Não pode evitar admirar os top Hankirs. Lee, porém, minimiza. Diz que não pode ser comparada a eles. Os top Hankir são como seres de outro mundo. Os dois mais famosos são Mirinai, a espada mágica, que completou sozinha todas as missões de Rank C na Caverna do Luar sozinha, e Gang, o Rei da Lança, mestre de uma arte da lança de alta classificação. Ele ficou ainda mais conhecido após formar o grupo Atai. Seongon percebe que Lee não está confiante o suficiente para se considerar uma Hankir, na sombra desses top Hankirs. Para animá-la, diz que magos Hankir são raros e pergunta se ela não estaria entre os melhores. Lee, tocada pelo elogio, agradece, mas insiste que não é tão boa assim. Nesse momento, Dong-yeol alerta que os lobisomens apareceram. Dois monstros surgem, e o grupo se vê em um alerta. Dong-yeol diz para ninguém atacar, pois ele e Seongon cuidarão disso. Seongon se questiona se isso é mesmo necessário. Ele não sabe dizer se Dong-yeol quer economizar energia ou apenas mostrar seu poder. De qualquer forma, decide seguir o fluxo. Dong-yeol bate seu machado no chão, lançando pedregulhos contra um dos lobisomens e o irritando. Seongon bloqueia seu caminho e declara que vai enfrentá-lo. O lobisomem avança. Seongon defende a investida e percebe que os atributos físicos da criatura são altos, mas seus ataques são simples e de curto alcance. Como ele colocou todos os pontos em agilidade e aumentou a força, consegue desviar facilmente e acertar golpes certeiros. Aion observa a luta e fica admirada. Para ela, Seongon parece um Hankir brincando com o lobisomem. Lee concorda. Seongon percebe os olhares sobre ele e fica alerta. No mundo das missões, nunca se sabe quando alguém pode atacar pelas costas. Ele apenas quer finalizar a luta rápido, sem revelar demais suas habilidades. Talvez tenha sido sugado para a batalha sem perceber por causa da especialização que adquiriu recentemente. Pensa. Enquanto isso, Dong-yeol usa sua habilidade Power Slash Bash e corta um lobisomem ao meio. Ele se exibe e nota que Seongon ainda está lutando. Isso o irrita. Sem pensar duas vezes, usa seu machado e finaliza o segundo lobisomem. Lee elogia Dong-yeol, que responde que não foi nada. Em seguida, ele questiona por que Seongon demorou tanto. Seongon explica que ainda não aprendeu nenhuma habilidade ativa, o que surpreende o grupo. Habilidades podem ser classificadas em dois tipos: habilidades ativas, que podem ser usadas quando necessário, e habilidades passivas, que ficam ativadas o tempo todo. A maioria das pessoas aprende habilidades passivas, com uma proporção de 3:7. No entanto, até mesmo o Bash, uma das habilidades ativas de menor nível para guerreiros, aumenta o dano adicional em 30%. Por isso, quase todos aprendem pelo menos uma ou duas habilidades ativas. Dong-yeol pergunta como é possível alguém não ter aprendido nenhuma habilidade ativa. Seongon se desculpa e explica que tinha muitas coisas para comprar, então não conseguiu adquirir nenhuma. No entanto, suas estatísticas são altas por causa da afinidade. Dong-yeol observa os arranhões no lobisomem e percebe que não há feridas fatais. Ele se questiona se isso acontece porque Seongon não tem nenhuma habilidade ativa. Ele pensa em mudar a posição dele, mas se lembra de que as estatísticas de Seongon são de um Hankir e que ele domina habilidades de combate básicas, diferente dos outros, que dependem mais das habilidades ativas. Então, decide deixar o assunto de lado e manda o grupo seguir em frente. Seongon se desculpa mais uma vez. Enquanto continuam a exploração, Dong-yeol pergunta a Aion o que ela acha de Seongon. Ela responde que ele tem o melhor controle de poder repentino, mas, quando se trata de habilidades de combate, Seongon se destaca. Ela conclui que, desde que ele consiga manter os monstros sob controle, provavelmente seria capaz de enfrentar sozinho pelo menos 4 lobisomens. Nesse momento,
um lobisomem aparece no caminho. Eli lança magia Ice Spear, ferindo o monstro. O grupo ataca em conjunto e consegue derrotá-lo, deixando Dong-Yeol animado com o progresso. Seongon elogia as habilidades de Ilvo e pergunta qual é o nível de arremesso dele. Ficando em silêncio por um instante, Ilvo responde que essa não é uma pergunta que se deve fazer de forma tão casual. Seongon se desculpa e comenta que ele arremessa melhor do que outros ladrões que já viu. Ilvo revela que está no nível baixo, mas treina arremessos de adagas sempre que tem tempo. Seongon pergunta qual a dificuldade que Dong-Yeol pretende concluir na missão. Dong-Yeol responde que, depois de matarem 20 lobisomens e cumprirem a missão no nível aventureiro, poderão ganhar 100.000 guilds e 5 peles de lobisomem. No entanto, Seongon discorda internamente, pois não era isso que ele queria. Ilvo comenta que o grupo está indo bem e sugere tentar a dificuldade Exterminador. Aion questiona se isso não seria exagero, pois, além de enfrentarem o Lobo da Lua, ainda precisariam desvendar o segredo da Caverna do Luar. Seongon argumenta que a recompensa no nível aventureiro é muito baixa. Se fosse assim, teria sido melhor completar uma missão de rank D. Dong-Yeol concorda, mas teme que seja perigoso. Ilvo discorda, afirmando que Seongon vale por 2 guerreiros decentes e que Eli possui magias poderosas. Assim, ele acredita que conseguiriam concluir a missão no nível Exterminador sem problemas. Dong-Yeol ainda tem dúvidas e sugere o nível Caçador como alternativa. Tenta negociar de outro jeito. Ele propõe o seguinte: no nível Exterminador, a recompensa inclui 3 pedras de fortalecimento de grau baixo. Ele também acrescenta que não vai participar nas divisões dessas pedras, o que anima Dong-Yeol e Aion. Seongon reflete que essas pedras são itens caros, avaliados em cerca de 1.000 guilds cada. Normalmente, ninguém abriria mão de uma recompensa assim. Ele começa a se perguntar qual é o verdadeiro objetivo de Ilvo. Então, ele pergunta por que Ilvo quer tanto completar a missão no nível Exterminador. Ilvo revela que está tentando passar pelo seu primeiro despertar. Ele explica que deseja mudar para uma profissão de rank mais alto, mas, para isso, precisa completar a dificuldade Exterminador pelo menos 3 vezes. Dong-Yeol percebe que Ilvo está abrindo mão da recompensa para conseguir despertar e concorda com a decisão de seguir pela dificuldade Exterminador. No entanto, ele decide que a prioridade será a segurança do grupo. Ele ordena que Seongon continue mantendo os monstros sob controle e instrui Eli a usar suas magias sem se preocupar em economizar mana, caso a situação fique perigosa. Eli concorda. Como já concluíram a missão nesse nível antes, encontrar o caminho pode ser mais fácil, deduz Dong-Yeol. Ele pede que Ilvo desative as armadilhas corretamente. Com isso, o grupo decide avançar. Seongon fica satisfeito por Ilvo ter tomado essa decisão. Se ele não tivesse, Seongon mesmo teria que insistir, mas ainda se pergunta se a razão de Ilvo é mesmo apenas seu primeiro despertar. No caminho, eles eliminam mais alguns lobisomens, até que Dong-Yeol avisa que algo como um chefe intermediário está prestes a aparecer. Ele pergunta se alguém sabe do que se trata. Ilvo menciona o lobisomem negro. Você é bem informado, comenta Dong-Yeol. Explica que um grupo de inimigos aparece assim que desarmam essa armadilha. 5 lobisomens normais e um lobisomem negro. Enfrentar os 5 lobisomens não seria difícil, mas o preto é muito forte. Quão forte ele é? Pergunta Ilvo. Não tenho certeza, mas diria que ele é tão forte quanto 3 lobisomens juntos. Responde Dong-Yeol. Seongon se voluntária para enfrentar o lobisomem negro. Dong-Yeol fica agradecido, mas questiona se ele vai ficar bem. Seongon responde que não consiga acertar um golpe fatal, mas pode mantê-lo ocupado. Dong-Yeol concorda. Assim, restam os outros lobisomens. Ele avisa que pode lidar com 2 e pergunta o que farão com os 3 restantes, já que Ilvo provavelmente não conseguiria enfrentá-los sozinho. Nesse momento, Eli se oferece para cuidar deles com magia. Ela afirma que pode eliminar um dos lobos logo no início. Como Seongon enfrentará o lobisomem negro e Dong-Yeol cuidará de 2 lobisomens, isso deixaria apenas 2 para serem combatidos. Dong-Yeol concorda e Seongon percebe que, se Eli eliminar um dos lobisomens logo no começo, a luta se tornará muito mais fácil. Eli então ativa sua magia, impressionando o grupo. Ela lança a bola de fogo, fazendo os outros avançarem. Seongon elimina um dos lobos rapidamente, mas logo uma grande sombra aparece. Ele percebe que é o lobisomem preto e se pergunta quantas vezes já enfrentou. O lobisomem ataca. Seongon desvia e contra-ataca com choque. Com isso, ele encontra uma abertura e finaliza o monstro. Em seus pensamentos, conclui que é verdade que, quando o grau-mestre aumenta, é possível usar habilidades sem verbalizá-las. Isso permite o uso de feitiços sem chamar atenção. Aion se aproxima, impressionada por ele ter derrotado o lobisomem sozinho. Até mesmo Dong-Yeol teve dificuldades para segurá-lo, mas Seongon venceu sem ajuda. Ela pergunta se ele não é realmente um ranqueir. Seongon se arrepende por não ter seguido o plano. Pensa se tivesse seguido o plano não teria chamado tanta atenção. Para evitar suspeitas, Seongon atribui sua vitória à bola de fogo de Eli.
sugerindo que o feitiço deve ter causado danos internos ao monstro. Com isso, desvia a atenção dos outros, mudando de assunto. Ylvo pergunta se não estão com fome. Ele avisa que pode cozinhar e sugere que descansem antes de seguir em frente. Dong-yeol fica impressionado por Ylvo carregar ingredientes culinários em seu inventário, e Aion se anima com a ideia. Mais tarde, todos se surpreendem com a qualidade da comida de Ylvo, que exala um aroma delicioso. Aion agradece, e Ylvo diz que tem bastante, então podem comer à vontade. Seongon, ao provar a comida, percebe que está envenenada. Ele deduz que Ylvo é o responsável. Eli, notando que Seongon não está comendo, pergunta se ele não gostou. Seongon responde que é gostoso, mas diz que algo ficou preso em sua garganta. Eli alerta para ele comer com mais cuidado. Seongon reflete que, apesar desse mundo ter semelhanças com jogos, também há diferenças. As pessoas pensariam que algo seria exibido se as estatísticas físicas deles mudassem. Assim como em jogos, algumas habilidades, como as artes de envenenamento, podem enganar o sistema, tornando o veneno imperceptível para quem não tem habilidades de detecção. Ele pensa que faria o mesmo se ninguém o fizesse. Ele toma um antídoto e se desintoxica do veneno. Depois de terminarem de comer, continuam a jornada. Ao chegarem a uma bifurcação, Eli pergunta qual caminho devem seguir. Dong-yeol responde com certeza que não devem ir à esquerda, pois da última vez que foram por lá, encontraram muitas armadilhas e monstros. Aion sugere que, por isso mesmo, deveriam seguir pela direita. Dong-yeol acrescenta que os lobisomens ali aparecem em duplas, sendo mais fáceis de enfrentar. Eli, curiosa sobre o lobo da lua crescente que está na última sala, lidera o caminho, ansiosa para vê-lo. Seongon, ao tocar em um teclado, se pergunta se é o momento certo para agir. De repente, o teto da caverna começa a desmoronar. O grupo corre para escapar. Do outro lado, Seongon reflete que não há como voltar e que agir como se não pudesse fazer nada estava se tornando cansativo. Por isso, considera o ocorrido um resultado positivo. Dong-yeol, surpreso com a armadilha, pergunta se Ylvo sabia sobre ela. Ylvo responde que não, pois não imaginava que haveria algo assim ali. Aion percebe que Seongon não está por perto e Dong-yeol deduz que ele não escapou. Ylvo sugere que a armadilha pode ser única e se desculpa. Dong-yeol, irritado, diz que um simples pedido de desculpas não resolverá nada, pois não trará Seongon de volta. Ele tenta acalmá-lo, sugerindo que Seongon pode ter escapado, já que sua agilidade é alta. Aion concorda, argumentando que, se eles conseguiram, ele também teria chance de escapar. Dong-yeol pergunta se Seongon poderia encontrá-los pelo caminho da esquerda. Aion responde que será difícil chegar à sala do chefe, pois está cheia de armadilhas. Diante disso, Dong-yeol decide que o melhor é enfrentar o chefe agora, mesmo sendo arriscado. Em seus pensamentos, lembra que ainda faltam 20 lobisomens antes da conclusão da missão, e decidem irem. Ao chegarem à sala do chefe, ele inicia o combate com Fireball, atingindo o lobo. O lobo da lua ruge e ativa sua habilidade, reduzindo todos os status do grupo em 10%. Dong-yeol avança, enquanto Aion, ao preparar seu arco, percebe algo errado. Suas flechas estão mais pesadas do que o normal. Antes que possa entender o motivo, Eli cai no chão. Aion sente uma dor intensa e percebe que foi apunhalada pelas costas. Ao se virar, vê Ylvo segurando a faca. Ylvo comenta que poderia matá-la de vez, mas já está satisfeito com o resultado. Acrescenta que ela levará pelo menos um dia para acordar, pois foi esfaqueada com uma lâmina embebida em veneno. Ele muda seu foco para Dong-yeol e lança uma adaga, acertando sua perna. Dong-yeol, confuso, vê Ylvo se aproximando e finalmente entende. Ylvo os traiu. Dong-yeol pede para ele esperar e pergunta quem o mandou fazer isso. Ylvo revela que ninguém o enviou, apenas decidiu investigá-lo porque tinha um motivo. Ele então pergunta se essa era a última vida. Dong-yeol fica surpreso ao perceber que Ylvo sabia dessa informação. Ele implora para Ylvo não matar Aion, dizendo que ele poderia ficar com todas as recompensas. Ylvo responde que não pode garantir esse desejo, já que as recompensas e relíquias não passam de bônus. Nesse momento, o Lobo do Luar ataca por trás e acaba devorando Dong-yeol. Então, são reveladas as palavras escritas na pedra: eu vou perder inteligência e dormir. 3 serão servidos como sacrifícios, e meu tipo será revivido. Você receberá tesouros. Essas inscrições podem ser traduzidas, o que significa que o despertar do Lobo da Lua pode ser completado sacrificando 3 pessoas, garantindo assim tesouros a quem realizar o ritual. Que idiota! Ele acreditou nessa mentira tão facilmente. Nesse momento, Seongon aparece e afirma que já sabia que Ylvo os trairia.
Ilvo manda ele parar de falar nesse tom e comenta que Seongbon só está fingindo que sabia. Depois acrescenta que ele vai morrer de qualquer forma. Seongbon pergunta se 3 sacrifícios não são suficientes. Ilvo fica surpreso ao perceber que Seongbon sabe mais do que deveria e diz que não esperava que um guerreiro aprendesse habilidades linguísticas. Ele deduz que Seongbon deve ter muito dinheiro para usar. Seongbon responde que isso valia para ele também e conclui que não era hora de conversar, atacando. Ilvo comenta que havia algo estranho nos movimentos de Seongbon, pois pareciam os de um ranquear. Ele usa a habilidade Piercing the Moon, mas Seongbon defende o ataque. Na segunda investida, ele consegue desviar. Seongbon percebe que a velocidade de Ilvo é alta e que sua força vem das artes marciais que ele ativou. Enfrentá-lo de frente seria complicado. Ele deduz que será um problema se Ilvo tiver 2 vidas. Usando passos meticulosos, Seongbon consegue acertar o ombro de Ilvo. Ilvo fica surpreso ao ver que Seongbon ainda está bem, já que o veneno deveria estar fazendo efeito. Ele se pergunta se Seongbon não bebeu a sopa. Ele se lembra de ter se certificado de que todos haviam comido. Então percebe que Seongbon deve ter se desintoxicado naquele momento. Seongbon avança. Ilvo tenta fugir, mas Seongbon se antecipa e acerta um golpe certeiro. Sem perder tempo, Seongbon agarra Ilvo e o joga na frente do lobo do luar. O lobo o devora imediatamente. Ao ver Ilvo sendo devorado, Seongbon percebe que essa era apenas sua primeira vida. Ele imagina que será estranho caso ele se encontre novamente. Agora, ele precisa de mais um sacrifício. Escolhe a Yeon, acreditando que seria mais vantajoso conhecer uma maga ranquear. O lobo a devora, e Seongbon percebe que essa também era a primeira vida dela. Ele supõe que a Yeon não lembrará de nada devido ao veneno e, caso a encontre novamente, fingirá ser uma vítima. Uma notificação aparece informando que o lobo do luar está se transformando. Seongbon percebe que o lobo está maior do que antes, mas sua força foi reduzida graças a Dongyeol. Então, não será um problema para ele. Ele elimina o lobo em instantes. Seongbon sabe que, ao tocar na pedra do luar, pode completar a missão. No entanto, existe uma passagem secreta que a maioria desconhece. Ela se abre se alguém esfregar o sangue do lobo na pedra. Ao fazer isso, a pedra se destrói, revelando uma porta oculta. Seongbon explica que, quando matou o lobo da lua pela primeira vez, o tesouro que procurava não estava em lugar nenhum. Em vez disso, encontrou um sarcófago contendo lobos em um estado de asfixia. Ele também revela que, ao usar uma tradução linguística de baixo grau, as palavras na pedra são traduzidas como: "Você vai ganhar um tesouro que reviverá minha família." Mas, com uma tradução de médio grau, a mensagem muda para: "Você será capaz de carregar um camarada que reviverá minha família." Dentro da câmara, há 50 lobos que não são resistentes. Animado, Seongbon calcula que um coração de lobo vale 4.000 guilds e um único canino vale 1.000 guilds. No total, tudo ali vale cerca de 300.000 guilds. Assim que elimina os 50 lobos, o nível de sua especialização em esgrima aumenta rapidamente. Ele reflete que trair as pessoas foi um movimento sujo, mas aumentar sua esgrima sem isso seria impossível. Mas alguém pode. Ele se aproxima de Eli e faz com que ela beba um antídoto. Ela acorda e se levanta rapidamente, perguntando o que aconteceu. Se fingindo de inocente, Seongbon diz que Ilvo os traiu. Explica que ele enganou a todos e que, infelizmente, chegou tarde demais para Dongyeol e a Yeon. Eli não consegue acreditar no que houve. Em seguida, ela agradece a Seongbon por ajudá-la. Seongbon diz que não há nada para agradecer, apenas fez o que precisava ser feito. Eli sorri e diz que é exatamente por isso que está agradecendo, pois sabe que pessoas como ele são raras. Seongbon então sugere que ela faça um time com ele. O passado de Eli era marcado por dor e sobrevivência. Seu pai abusivo a espancava constantemente, mandando-a buscar sua mãe, uma mulher que fugira na primeira oportunidade que teve. Eli nasceu de um casamento forçado, e quando percebeu que sua vida estava em risco, soube que precisava fazer algo para se libertar. Numa noite, esperou que seu pai caísse no sono, completamente embriagado. Posicionou um briquete de carvão queimando ao lado de sua cabeça. O tempo fez seu trabalho. Pela manhã, seu pai já estava morto por asfixia. Ninguém suspeitou. Desde que atuasse bem, todos acreditariam em sua inocência. Quando o mundo da missão começou, Eli não hesitou. Fingindo seduzir um homem, esfaqueou-lhe a garganta e garantiu sua sobrevivência. Ganhou o título de sobrevivente covarde e assim, foi capaz de sobreviver no mundo de A Missão. Sabia sobre a Pedra da Lua e que Ilvo havia adulterado a comida antes. Fingindo estar envenenada, procurou uma brecha, mas foi outra pessoa, alguém que parecia ingênuo. Quem matou Ilvo? Quando tentaram enganar Eli, ela fingiu ser enganada. "Por que você não forma um time comigo?" Pela primeira vez, encontrou alguém que queria entender. Então, aceitou sua proposta de formação de time,
No Castelo dos Deuses, Loki comentava que ele estava ficando lento. A motivação dele sempre foi fraca. Era óbvio que ele pararia no meio do caminho. Ele fala que o vovô é o mais forte e também sabe muitas coisas, mas às vezes o cérebro dele não funcionava direito. Um deus Azur ofendido pelo desrespeito. Diz que não vai perdoar qualquer desrespeito. Velho que monitorava Seongon no início fala que está tudo bem, então ele sugere fazer mais por eles. Já que a motivação não era o suficiente, foi decidido. Os jogadores precisavam competir mais uns com os outros, acreditando que isso deve encorajar o espírito de batalha entre eles. E regularmente devem fazer os jogadores participarem em dificuldade de rank S acreditando que isso seja o suficiente. Satã advertiu: isso pode matar todos antes de alcançarem qualquer coisa. Não se preocupe, garantiu o velho. Já pensei em tudo. Tem alguém que você esteja observando? Um deus brilhante escolheu Eli. Ela tem uma base forte na magia. O deus Azur apontou para Mihina e Kangmuan como escolhas viáveis. Loki sorriu e revela que prefere Seongon. O Satã não fazia ideia de quem seja. Ele foi o cara que completou o tutorial mais rápido, certo? Pergunta a deusa Super Saiyajin. Mas por que você escolheu ele? Se fosse Zac Efron da América, eu entenderia. Declara Satãs. Zac Efron foi alguém que fez sua existência notável na cidade onde os americanos estavam juntos. Ele é o mal absoluto. Ele era um psicopata que matava por diversão. Loki não queria esse tipo de mal. Ele queria um mal sujo e fedido. Um oportunista. E Seongon era perfeito para isso. A atualização do sistema foi implementada. Um painel apareceu no mundo da missão. O sistema de ranking foi introduzido. 2. Missões obrigatórias foram ativadas. Todas as missões obrigatórias mensal seriam de rank S. É impossível abandonar a missão. Serão dados recompensas baseado no desempenho do jogador. Uma atualização de equilíbrio pode ser esperada na missão obrigatória. Os jogadores perceberam que isso os condenava à morte, causando revolta. Um cara vai notificar desesperadamente sobre as novas atualizações para Kang. Kang fala para ele se acalmar, que havia uma atualização para equilibrar as coisas. Comenta que não irão matar todos eles de uma maneira tão chata. Então, ele tem certeza que eles fizeram um jeito deles concluírem a missão. Por dentro, ele pensa que vai receber uma recompensa incrível como resultado dessa atualização. Não tinha escolha a não ser se dedicar à missão para aumentar as suas chances de sobrevivência. No mercado, as pessoas anunciavam os seus produtos e procuravam pessoas para fazerem missões. Vendo isso da janela, Seongon pensa que as pessoas ficaram malucas por causa das novas recompensas que foram mencionadas. Ele estava incomodado por ter recebido 2 caixas no seu inventário. Ele recebeu presente para Ranqueira e presente de Loki. Um deus que o observava, sobre o presente de Ranqueira entendia, já que os detalhes da atualização mencionava isso, mas se perguntava o que é presente de Loki. Ele lembra que já ouviu esse nome antes, provavelmente em Vingadores. Tocando no presente, o presente aparece. Era um bluff. Grau raro alto. Categoria passiva. É um item que faz o oponente acreditar em suas palavras. Ele se pergunta se é um livro de habilidades. É de grau raro, mas o efeito parecia inútil. Igual a ele. Pensa, mas é melhor que nada, já que é um item de grau raro alto. Ele aparece e pergunta se ele vai passar pelo seu primeiro despertar se fazer mais uma missão de C. Seongon confirma que é isso. Eli já conseguiu mudar sua profissão para bruxa aprendiz. Pensa Seongon. Ela pergunta se ele já pensou em que missão vai fazer. Mencionando algumas missões, Seongon já sabia qual escolher. Graças à informação de Yoji, ele encontrou Yoshaerin, uma espiritualista especializada em escoltas. Missões com grupos grandes reduziam as recompensas individuais, mas aumentavam as chances de sobrevivência. Então fala para Eli irem, que tem uma ideia. Seongon encontra-se com Shaerin e pergunta se tem mais espaço para 2. Ela fala que tem, mas antes pede para ver o token de alma deles. Eles mostram. Shaerin fica impressionada com as estatísticas de Seongon e deduz que ele seja um ranqueir. E pergunta se Eli é uma maga. Modesto como sempre, ele fala que não é nada, já que ainda não teve seu primeiro despertar. Shaerin percebe que ele está tentando completar o seu despertar antes da missão obrigatória, então ele definitivamente deve ser um ranqueir. Com isso, Seongon percebe que ela é esperta. Shaerin menciona que ele é bom acima de tudo e acha incrível ter 2 ranqueir na escolta. Surpreso, Seongon se pergunta se havia mais algum ranqueir além deles. Girando para trás ele percebe esse tal ranqueir. Quando olhou para seu rosto, soube imediatamente quem era. E nesse momento, Shaerin anuncia o início da missão. Seongon tentou impedir, mas já era tarde. Dentro da missão, foram mostradas as condições de conquista e as recompensas padrão. Eli percebeu algo estranho e perguntou por que Seongon estava agindo de forma tensa. O ranqueir se aproximou e disse:
já faz um tempo. Eli notou que ele falava diretamente com Seongbon. Seongbon negou, afirmando que achou a pessoa errada. Eli achou engraçado por ele falar de forma mecânica. O ranqueiro apontou uma espada para o pescoço de Seongbon. Fala que foi ótimo eles terem se encontrado desse jeito. Revela que queria lutar contra ele pelo menos uma vez, antes da missão obrigatória. Ele tirou o capuz. Seongbon pensou que vinha evitando essa pessoa o tempo todo. Mirinai, a espadachim mágica. Seongo pergunta por que Mirinai continuava seguindo e perturbando ele. Ela ignora a pergunta e insiste para lutarem, dizendo que já sabia que as habilidades dele eram fortes o bastante para ultrapassar as dela. Seongo o nega rapidamente e esclarece que é bem mais fraco que ela. Ele admite que poderia ser cortado ao meio assim que começassem, mas Mirinai interpreta do jeito dela. Acredita que Seongo não gosta de lutar e até se menospreza para evitar um confronto com ela. Seongo fica com cara de tonto e repete que realmente é fraco. Ele interrompe os dois e avisa que o grupo já está indo mais à frente. Para ganhar tempo, ela pergunta se eles não poderiam conversar quando chegassem ao destino. Então, eles seguem avançando. No caminho, Eli pergunta se Seongo conhece Mirinai pessoalmente. Seongo responde que Eli já deve ter ouvido falar dela, já que Mirinai é famosa. Eli fica chocada quando percebe que a Mirinai, a espadachim mágica, uma das top rankers. Seongo confirma, e Eli corre até Mirinai, dizendo que é uma grande fã e pedindo um autógrafo. Mirinai recusa imediatamente, deixando Eli para baixo. Seongo comenta que ela sempre foi assim, parece tranquila por fora, mas é completamente obcecada por lutar, sem considerar o quanto isso irrita quem está ao redor. Mirinai corta o comentário e diz que consegue ouvir. Seongo pensa que aquela deveria ser uma missão fácil, mas com a presença de Mirinai tudo ficaria mais difícil. Eles param, e a líder manda todos ficarem em prontidão, avisando que os orcs logo chegariam para atacar. Os figurantes concordam, e ela pede que Mirinai cuide da vanguarda, deixando o flanco direito para Seongo. Eles aceitam, e a batalha começa. No combate, todos ficam impressionados com Mirinai. Isso preocupa Seongo, que percebe que seria destruído se precisasse lutar contra ela. Ele conclui que só existe uma solução. Depois da batalha, a líder decide que descansariam ali mesmo. Todos relaxam. Mais tarde, ela começa a servir comida. Seongo se oferece para assumir o lugar dela para que possa descansar. A líder acha estranho. Todos comeram e foram embora, mas ele ficou. Ela agradece e deixa a tarefa com ele. Nesse momento, Mirinai comenta que Seongo é um verdadeiro artista marcial, já que não é arrogante e pensa nos outros. Ele responde dizendo que ela também é incrível e, se continuasse assim, poderia ultrapassá-lo logo. Isso pega Mirinai de surpresa. Ela apenas diz sem jeito que ele está exagerando. Aproveitando a oportunidade que criou, Seongo coloca veneno na comida dela. Os figurantes reclamam, perguntando quanto tempo Mirinai os faria esperar. Envergonhada, ela pega a sua comida e sai, observando de longe. Seongo pensa que tudo estava indo bem. Se funcionasse, teria chance de vencê-la. Porém, ao comer, as técnicas de Mirinai detectam o veneno e classificam como um veneno de alto grau, com efeito imediato de redução de capacidade. Um mecanismo de defesa dela se ativa e remove todo o veneno. Ela se aproxima de Seongo. Ele pergunta se ela quer mais sopa. Mirinai diz que não, e pede emprestado um pouco do ouvido dele para avisar que havia veneno misturado na comida. Ela deduz que poderiam ser goblins e pede para ele avisar todos para ficarem em prontidão. Seongo concorda, e ela se retira. Enquanto isso, Seongo se pergunta como ela descobriu. Mesmo assim, fica aliviado por ela não desconfiar dele, percebendo que Seongo estava com dificuldades. Eli decide ajudá-lo. Ela vai até Mirinai e pergunta para onde ela está indo. Mirinai pede para Eli parar de tratá-la como se fosse mais velha. Diz que já explicou várias vezes que tem a mesma idade. Eli finge ficar triste por isso, explicando que Mirinai lembrava sua irmã mais velha, e acabou tratando-a assim sem perceber. Mirinai acredita e pede para Eli chamá-la de Uni. Eli agradece e pede para falarem de forma mais natural, além de convidá-la para irem juntas. Mirinai diz que dorme sozinha. Vendo uma brecha, Eli usa sua magia de fraqueza, mas Mirinai sente a maldição imediatamente. Ela pede para Eli avisar Seongo. Eli pergunta o que, exatamente. Mirinai revela que foi amaldiçoada e que também havia veneno na comida. Mas, pela forma como a maldição foi feita, tem certeza de que está sendo diretamente visada. Em choque, Eli se pergunta como ela percebeu a maldição que ninguém deveria notar. A líder estranha a situação. Ela diz que nunca ouviu falar de monstros que usam veneno e maldição ali, mas por precaução sugere que todos fiquem em vigia. Mirinai volta sua atenção para Seongo e declara que vai lutar com ele não importa o que aconteça. Monstros, maldição, veneno, nada a impediria. Seongbon se sente encurralado. Nenhuma desculpa funcionaria agora. Não havia outra saída. Ele concorda e sugere que façam apenas 10 rounds, para não impactar na velocidade da missão. Mirinai aceita.
mas pede que ele prometa lutar com ela novamente quando a missão acabar. Seong-go concorda e sugere um local específico que escolheu. Por dentro, pensa que lá teria alguma chance. Ele tenta se acalmar. Como ranquear de 11º lugar, acreditava que poderia aguentar 10 rounds. Não importava o que acontecesse, ele precisava resistir. Então, Mirinai decide começar. Ela avança contra Seong-go, mas com passos meticulosos ele desvia de todos os golpes. Mirinai percebe que Seong-go está abrindo espaço demais. Ela se pergunta se ele está guiando seus ataques ou insinuando que ela não vale seu esforço. Seong-go pensa que precisa continuar conduzindo-a até a armadilha que havia preparado antes. Sem que ela notasse, Mirinai volta a atacar e consegue desarmá-lo. Mas Seong-go havia calculado errado a distância até a armadilha e acaba caindo nela mesmo. No desequilíbrio, ele chuta o joelho de Mirinai sem querer, e a sorte dele não para aí. A mão de Seong-go, que estava balançando pelo ar, acerta em cheio o queixo de Mirinai, derrubando-a no chão de forma limpa. Seong-gon fica surpreso com a própria sorte. Ele não dá muita importância ao que acabou de acontecer. O que realmente importava é que havia vencido. Mesmo assim, ele se pergunta como tudo terminou daquele jeito, já que inicialmente planejava lutar de forma moderada. Mirinai, com dores, se levanta percebendo que foi derrotada. Seong-gon vai até ela e pergunta se está bem, estendendo a mão para ajudá-la. Como sempre, ela ignora o que ele diz e pergunta se ele aprendeu artes marciais com os punhos. Seong-gon responde que não, mas aprendeu algo parecido. Por dentro, ele pensa que, já tendo aprendido artes marciais de rank médio, aquilo servia perfeitamente como resposta. Enquanto isso, Mirinai está perdida nos próprios pensamentos. Ela não fazia ideia de que era possível evitar ataques de espada de forma tão fluida, apenas se movendo para trás e dobrando os joelhos. Ela imagina que Seong-gon deve ter previsto todos os movimentos antes mesmo do duelo começar. Chorando, percebe que não foi ele quem agiu com arrogância, mas sim ela. Mirinai pede para fazer uma pergunta. Seong-gon aceita. Ela então quer saber por que ele terminou o duelo com um soco em vez de usar a espada. Sem entender o peso da pergunta, ele responde simplesmente que terminou assim porque havia perdido a espada. Mas Mirinai interpreta tudo errado. Ela acredita que Seong-gon quis evitar derramamento de sangue de propósito, encerrando o duelo com os punhos por consideração. Ela compara isso ao comportamento dela, tão obcecada pela vitória que avançou sem pensar nas consequências. Para ela, Seong-gon encerrou o duelo da forma mais perfeita possível, minimizando danos. Mirinai admite sua derrota. Seong-gon tenta dizer que, na verdade, a vitória foi dela, mas ela interrompe dizendo que vencedores não devem pensar nos perdedores. Ela afirma que vai crescer muito com as lições desse duelo e pede que lutem novamente no futuro. Seong-gon concorda, mas só no futuro. Ele fica confuso, notando que ela estava prestes a chorar e se perguntando se fez algo errado. O tempo passa. Tirando o duelo do 8º dia, nada inesperado acontece. A escolta da mercadoria é concluída com segurança. No passado, Seong-gon era quem ficava nervoso tentando evitar Mirinai. Agora, por causa da luta, é ela quem está evitando ele. Assim que o mercador entra na cidade, a mensagem de conclusão da missão aparece para todos. Mirinai acena levemente antes de ser coberta por luzes vindas de baixo, desaparecendo. Seong-gon deduz que com isso Mirinai não ia comandar ele por um tempo. Uma velha chama por ele. Intrigado, Seong-gon pergunta qual é o problema. A velha explica que observou tudo atentamente e percebeu que ele ajudou de várias formas. Mesmo que fosse dever dele proteger a caravana, dividir comida e ajudar com a limpeza não fazia parte da missão, e mesmo assim ele fez. Seong-gon pensa que não fez isso por nenhum motivo especial. A velha continua, dizendo que imaginava que pelo menos metade da bagagem seria perdida, já que monstros são atraídos pelo extrato de Permion. Mas graças a ele, nada se perdeu. Sem saber o que responder, Seong-gon apenas a parabeniza, sem entender muito bem aonde ela quer chegar. Então, a velha entrega a ele o extrato de Permion. É uma poção capaz de provocar excitação em monstros e funciona como catalisador para magias. Ao segurá-la, Seong-gon reconhece que é um dos produtos caros da caravana. Por isso a Eren, a líder da escolta, pegava tantas missões do tipo. Era uma forma de ajudar NPCs e ainda obter itens valiosos. Ele abraça o braço de Seong-gon com uma expressão fofa, perguntando se ele pretende dar o item a ela de presente. Ele manda ela parar com aquela expressão, deixando assim ele bravinha. Então ela sugere comprar o item com 30% de desconto. Seong-gon conclui que não há problema, já que Eli é maga e vai aproveitar o item muito mais do que ele. Ele aceita, fazendo os olhos dela brilharem. Ela explica animada que a maioria dos feitiços de 4ª classe usa o extrato como catalisador. Ela quer melhorar seu equipamento antes da missão obrigatória começar. Seong-gon aprova o raciocínio dela. Afinal, são farinhas do mesmo saco. Em vez de caçar às pressas antes da missão, é melhor fortalecer a si mesma. Ao checar seu inventário, ele percebe que seu
seu equipamento ainda está bom. O próximo passo é despertar. Ele vai ao templo da mudança de profissão, onde Felipe o recebe. Felipe o reconhece. Pergunta se Seongon lembra dele. Seongon responde que sim. Então Felipe mostra várias classes, aconselhando a escolher algo sem arrependimentos. Seongon decide abandonar a classe de explorador, já que suas habilidades corpo a corpo são fracas, e esse é exatamente o estilo dele. Ele deixa de lado também as classes de suporte. Ele percebe que, graças à habilidade de esgrima, se divertiu, mas a luta contra Mirinai mostrou a importância do combate corpo a corpo. Ele pensa se é por isso que o sistema está recomendando o samurai. Vendo a hesitação, Felipe sugere que ele pague o triplo para mudar as opções. Seongon lembra que a missão de Rank S está chegando. Rankers falharam em missões de Rank E, então o Rank S deve ser extremamente difícil. Ele precisa de uma habilidade que se adapte a qualquer situação, como sempre fez. Com isso, decide despertar como esgrimista honra. Felipe realiza o despertar e o parabeniza por seguir para a versão mais avançada do esgrimista. Seongon sente suas habilidades aumentarem. Recebe técnicas exclusivas e uma notificação explicando que agora pode combinar habilidades com talismãs mágicos. Ele conclui que terá muito para estudar. Felipe ri, percebendo que Seongon sempre recebe habilidades exclusivas ao despertar, mas para Seongon, ruim ou bom, a escolha já está feita. Ele decide treinar antes da missão obrigatória começar. De volta para casa, ele lembra que a missão começará no dia seguinte, quando uma luz aparece diante dele. É Jerry. Jerry diz que gostaria de conversar mais, mas não há tempo. Ele explica que a missão de Rank S, o amanhecer que quebra a escuridão, ocorrerá através da posse do corpo de um NPC. Para equilibrar, haverá uma atualização que permitirá que os jogadores assumam corpos com estatísticas maiores para elevar o nível de suas habilidades. Seongon pergunta se não poderá usar suas próprias habilidades. Jerry responde que sim, mas essas habilidades serão amplificadas através do corpo do NPC. NPCs de rank herói também aparecerão periodicamente para ajudar. Quanto mais progresso, mais a dificuldade cairá. Os deuses não dão missões de rank S sem planejamento. Jerry explica que a missão é uma batalha decisiva contra o Rei Demônio antes que ele domine o mundo, e a missão será dividida em 3 locais. E tem as planícies, onde jogadores de rank baixo enfrentarão o exército demoníaco. E tem o castelo acima da masmorra, onde o Rei Demônio repousa. E tem o campo de batalha final, onde jogadores de alto nível caçarão a cabeça do rei. As 3 áreas são conectadas. Se uma for empurrada para trás, a missão inteira se complica. Seongon conclui que a performance de cada jogador será vital. Jerry confirma e diz que, se completada, a missão concederá um item lendário, além de muitos tesouros, incluindo uma vida extra. Seongon fica surpreso. O tempo acaba. Jerry deseja sorte e Seongon é teleportado. A missão começa. Uma notificação detalha os objetivos, condições e recompensa de 50.000 pontos. Ao acordar, Seongon checa o local e, ao ver um espelho, percebe que agora está no corpo de uma mulher. O protagonista checa se a espada sagrada ainda está com ele, mas percebe que até isso foi tirado. Deixando esses pensamentos de lado, decide abrir o próprio perfil. A janela surge mostrando todos os detalhes da garota: nome, profissão, título, inclinação, estatísticas e condição atual. Ao analisar o perfil, percebe que os status seriam péssimos se as estatísticas dele não tivessem sido adicionadas ao corpo da princesa. Ele conclui que precisa, antes de tudo, se acalmar. Vendo as estatísticas, deduz que ela é uma maga, o que pode ser vantajoso, já que não haveria razão para lutar corpo a corpo. Talvez ela tivesse alguma habilidade útil. Ao verificar as habilidades adicionais, encontra esgrimista, homem, Talismã Artes e 2 habilidades de grau baixo, Ice Lance e Haste. Quando vê as habilidades originais da princesa, ele se surpreende ainda mais. Costura, tocar alaúde, tantrum, conversão de nobre, etiqueta de jantar formal. Ele não fazia ideia para que servia aquilo tudo. De repente, uma janela do sistema aparece anunciando a ativação da submissão Fuga da Princesa, de nível E. Missão: a princesa Serena foi separada dos guerreiros após o ataque dos demônios. Objetivo: fuja dos monstros que estão te perseguindo. Recompensa: 100 pontos de missão. Nesse instante, um cavaleiro de Sungvoo surge acompanhado de alguns mortos-vivos esqueléticos. Seongon se sente encurralado e se pergunta se teria alguma chance contra eles. Ele percebe que ao menos possui uma espada estreita com ele. Não era muito, mas era melhor do que nada. O cavaleiro negro dá a ordem para matá-lo. No mesmo momento, o sistema informa que ele ouviu a voz do cavaleiro negro. Efeito: medo, paralisia por 10 segundos. Estatísticas reduzidas em 50%. Seongon percebe que não consegue mover nenhum dedo. Se continuasse assim, não teria nenhuma chance. Enquanto o cavaleiro avançava, ele pensa que já tanto faz, estava pronto para que acontecesse o pior.
No Castelo dos Deuses, um dos deuses observa a situação e questiona por que Seongon possuir o corpo de Serena. Ele comenta que um jogador não deveria ser capaz de possuir a princesa NPC, já que ela tem um papel crucial na futura subjugação do Rei Demônio. Segundo o roteiro original do cenário, Serena deveria correr na direção oposta ao surgimento dos monstros e depois se juntar ao Esquadrão Suicida. Mas como Seongon tomou o corpo, agora ele lutaria contra os monstros em vez de fugir, e ainda poderia morrer. Por causa do debuff, se isso acontecesse, a missão falharia completamente. De repente, algo chama a atenção do deus. A habilidade From Peak Totrog ativa automaticamente, transformando temporariamente todas as habilidades não combatentes em habilidades de combate. Um grande número das habilidades da princesa é convertido, reduzindo o medo e restaurando a mobilidade. Seongon fica completamente surpreso, não esperava por aquilo. Percebe que aquela habilidade, na verdade, era extremamente útil. Agora ele poderia usar as habilidades da princesa para lutar. Um esqueleto avança e o corpo dela se move por instinto. Seongon desvia e contra-ataca sem nem entender como fez aquilo. A habilidade de dança transformada era responsável por aquele movimento preciso. Ele derrota o primeiro esqueleto, ainda em desvantagem. Decide acabar com os outros monstros. Usa Talismã Artes, Fire Imbued, envolvendo a espada em chamas. Os monstros assumem uma postura defensiva ao sentir a energia saindo da arma. O próximo esqueleto avança. Seongon desvia, contra-ataca e o elimina. Ele nota que aquele esqueleto usou um estilo de esgrima que ele conhecia, o que tornou a luta mais fácil. Então ativa uma habilidade de dança que aumenta sua velocidade e avança contra o Cavaleiro Negro. O Cavaleiro desfere o primeiro golpe, mas Seongon desvia com um movimento de balé, algo que o enfurece. Eles trocam golpes frenéticos por alguns instantes. Alias dançam. O Cavaleiro fica cada vez mais irritado. Ele manda Seongon parar com aquilo, mas Seongon apenas comenta se deveria finalizar aquela fase com uma apresentação improvisada. Então avança e explode o Cavaleiro Negro. Ele fica espantado consigo mesmo. Aquilo era apenas uma magia de primeiro ciclo. Será que havia ficado tão forte por causa do aumento na estatística de inteligência? Com a derrota, o sistema notifica que o monstro foi eliminado e concede 8 pontos de missão. Ao falar, Seongon estranha a própria voz, mas aceita que este é seu corpo temporário. Teria de se acostumar. Ele conclui que Jerry estava certo. A dificuldade era alta. Então os inimigos que apareceriam seriam do nível mais forte. Mesmo entre os rankers, ele se pergunta se é permitido assumir o papel da princesa que deveria ser resgatada, já que o corpo tem um papel importante a cumprir. Ao checar novamente a janela de status, percebe que além da missão de subjugação do Rei Demônio e fuga da princesa, existe outra missão chamada Lâmina Rúnica. Ele se pergunta se é uma missão Rank A. O sistema informa que a missão Fuga da Princesa foi concluída, concedendo mais 100 pontos de missão. Nesse momento, alguém aparece declarando: a missão de resgatar a princesa foi concluída. Pela forma de falar, Seongon conclui que seja um jogador. Os jogadores então se entreolham, perguntando se ela é realmente a princesa. O cavaleiro que se aproximou demonstrou alívio ao ver que a princesa estava a salvo. Seu nome era Ungron, e ele havia temido que algo grave tivesse acontecido. Seongon analisou o comportamento dele e concluiu que provavelmente aquele cavaleiro era um dos heróis mencionados por Jerry, enquanto o restante das pessoas ali devia ser formado por jogadores. Os jogadores cercaram Seongon imediatamente, bombardeando-o com perguntas. É jogadora? Você é bem bonita, posso saber o seu nome? É maga? Ungron ficou irritado com a falta de respeito e advertiu-os com firmeza, liberando sua habilidade Straightening Aura, uma habilidade definitiva pertencente a despertados de terceira profissão de combate. Surpresos por verem um NPC com um despertar triplo, os jogadores recuaram e se curvaram diante da princesa para evitar provocar a ira do cavaleiro. Somente então Ungron guardou sua espada. A situação levou Seongon a imaginar o que teria acontecido se tivesse admitido ser um jogador. Percebeu que manter o disfarce era a melhor estratégia, principalmente porque o corpo da princesa estava diretamente ligado à missão principal. Ele vê isso como uma oportunidade de assumir a liderança. Assim, decidiu assumir completamente o papel, convencendo-se de que agora precisava agir como uma mulher de orgulho elevado, confiante e inabalável. Seongon ativou a combinação de habilidades relacionadas a carisma, etiqueta e nobreza. Em seguida, repreendeu com firmeza um dos jogadores, apontando a espada em sua direção. O jogador, tomado pelo medo, implorou perdão imediatamente. Satisfeito com a reação, Seongon reforçou a encenação e explicou que insultar a princesa normalmente era um crime imperdoável, mas que, dadas as circunstâncias e a ameaça do Rei
Rei Demônio, ele concederia uma única exceção. Os jogadores, tremendo, agradeceram pela misericórdia. A sensação de liderar do grupo deixou Seongon animado. Concluiu que a separação no labirinto havia acontecido por causa de uma emboscada demoníaca, e decidiu buscar mais informações de forma indireta para não revelar sua identidade. Informou a Umbron que estava preocupada com possíveis feridos. O cavaleiro respondeu que não havia motivo para preocupação, afirmando que o esquadrão suicida era composto por 100 combatentes fortes e que todos conseguiriam sobreviver. Seongon assimilou a informação. 100 membros do esquadrão suicida haviam recebido corpos com despertar duplo. Era evidente que poucos NPCs de nível heróico tinham sido colocados na masmorra para manter a dificuldade elevada. Ele deixou essas reflexões de lado e abriu novamente a missão Lâmina Rúnica. O sistema explicou que se tratava de uma espada sagrada criada com o poder místico dos antigos, cuja luz não era vista havia muitos anos. Ela reapareceria em tempos de calamidade, mas para despertar seu verdadeiro poder, um sacrifício nobre seria necessário. O sistema detalhou que a princesa do Império, Serena, que participou do esquadrão suicida, decidiu dar a sua vida para despertar o verdadeiro poder da lâmina para salvar o mundo. A recompensa era de 10.000 pontos de missão. A simples ideia de sacrificar o corpo que agora ocupava deixou Seongon atordoado. Umbron percebeu o mal-estar e perguntou se a princesa estava bem. Seongon respondeu que era apenas vertigem, e o cavaleiro pediu que ela preservasse seu corpo nobre. Tentando manter a calma, Seongon concluiu que precisava pensar positivamente. Se o pior acontecesse, ele ao menos garantiria 10.000 pontos. Ao analisar as especificações da espada, notou que era possível romper um dos selos matando monstros. Ele havia derrotado 3 esqueletos e um cavaleiro negro, mas a contagem mostrava 13. O sistema considerava a contribuição total da batalha. No entanto, ainda assim não seria possível remover o selo final sem o sacrifício. Seongon começou a suspeitar que precisava encontrar outra solução. Nesse momento, um grupo surgiu e o cavaleiro exigiu que os presentes se identificassem, ameaçando atacar caso contrário. Os jogadores, se achando, como agora são despertados duplo, perguntaram por que Umbron está agindo assim. Confiaram que, como despertados duplos, poderiam lidar com ele. Porém, um velho apareceu e saudou o cavaleiro. Umbron o reconheceu como Conde Eldon e ficou aliviado por vê-lo vivo. O conde explicou que sobrevivera graças à guarda imperial e perguntou sobre a situação. Vendo a princesa, Eldon demonstrou grande alívio. Alguns jogadores começaram a se questionar se ela também poderia ser uma heroína. Nesse instante, um jogador aproximou-se da princesa. Era Kang Muan, que informou que todos haviam sido espalhados pela masmorra e que ainda não tinham recuperado seus itens. Seongon ficou surpreso com a presença dele, mas manteve a compostura. Kang não parecia desconfiado de nada. Seongon pediu a opinião do conde sobre o caminho a seguir. Eldon explicou que havia 2 opções. A primeira consistia em reunir os membros dispersos do esquadrão suicida, o que permitiria recuperar força e reduzir riscos, embora desse tempo para o Rei Demônio se recuperar. A segunda opção seria avançar diretamente pelo interior da masmorra. O caminho seria direto, embora repleto de bestas demoníacas, mas poderiam alcançar o centro rapidamente e encontrar o esquadrão naturalmente. Logo, uma missão secundária de rank C foi ativada. Unificar, avançar. Para completar unificar, os jogadores precisavam reunir membros dispersos do esquadrão suicida, garantindo 30 pontos por cada membro encontrado. Para completar avançar, precisavam avançar em direção ao centro da masmorra, recebendo um bônus de 5% em pontos por monstros derrotados durante o avanço. Kang interpretou que a missão finalmente dava ao grupo a liberdade de escolha e sugeriu seguir o caminho mais seguro, unificar antes de avançar. No entanto, Seongon, interpretando o papel da princesa, rejeitou imediatamente e ordenou que avançassem. Kang tentando argumentar. A princesa pergunta se ele está a desafiando. Nesse momento Kang percebe que não pode negar as ordens da princesa, pois pode perdendo a cabeça. Então se pergunta por que deram 2 opções de escolha. Incapaz de negar ordens diretas da princesa, Kang teve de concordar. Com isso eles decidem avançar, com o cavaleiro e o conde protegendo a retaguarda. Na medida que a jornada avançou, e cada vez mais monstros surgiam. Antes que qualquer jogador reagisse, Kang Muan, que estava na vanguarda, eliminava-os com força esmagadora. Ele havia sido um general com apenas um despertar, mas agora era uma lenda com um despertar triplo. Seongon percebeu que, sem agir, não conseguiria remover selos da lâmina, mas se lutasse demais, poderia levantar suspeitas. Então, pediu que o conde lançasse uma magia para ele. Eldon inicialmente achou desnecessário, mas acabou obedecendo com a insistência de Seongon. Ele então absorveu o ataque usando a lâmina rúnica e aplicou sua magia de talismã, Bomb, atingindo vários monstros.
Kang ficou irritado por ver sua presa ser tomada e questionou quem havia interferido. Seongon declarou que tinha sido ele e contra-atacou com uma pergunta sobre qual era o problema. Kang perguntou por que havia feito aquilo, e Seongon simplesmente afirmou que estava ajudando, já que ele estava cercado de monstros, e questionou se ele tinha alguma reclamação. Seongon ficou satisfeito. Percebeu que até Kang estava limitado diante da autoridade da princesa. Enquanto sua identidade não fosse revelada, a liderança da missão permaneceria sua. Fazendo uma reverência, Kang pergunta se caso a princesa morresse a moral do grupo não cairia. Por dentro, ele só desejava que ela parasse de se meter. Seongon responde que, mesmo se machucasse, estava tudo bem. Ele não conseguia ficar parado enquanto os outros arriscavam a vida. Emocionado, o cavaleiro ao lado chega a chorar. Maravilhado com a forma de pensar sincera da princesa, Seongon, por dentro, só desejava que ele ficasse calado. Kang não se importa em estar naquela situação agora. Ele pensa que, no momento certo, vai matá-la. Para Seongon, Kang não era mão de vaca, ele era praticamente uma vaca inteira. Logo depois, Seongon dá a ordem para continuarem avançando, avisando que dariam suporte pela retaguarda. Sem muita escolha, Kang apenas agradece. Com o avanço, Seongon percebe que a velocidade do grupo está alta demais. Ele nota que as habilidades médias dos membros são elevadas e conclui que isso é graças aos 3 tripulantes despertados do time. De repente, um dos membros ordena que parem. Ele detectou uma armadilha. Ele decide avançar sozinho para desarmá-la. Após desativá-la, ele percebe que ganhou cerca de 30 pontos. Ao ouvir isso, Seongon entende que aquele lugar não era apenas uma área de caça a monstros. Então, decide começar a bolar um plano imediatamente. Noutra zona de batalha, monstros surgem, e o grupo se organiza para enfrentá-los. Os jogadores daquele setor estavam tendo dificuldades para se manter organizados. Mirinai, como sempre, eliminava monstros com facilidade. Seu corpo parecia leve, e ela conclui que nem precisaria mais usar a habilidade de triplo despertar, sua esgrima simples já era o suficiente. Os monstros, confiantes, afirmam que ela não passará. Ela desvia dos ataques dos monstros. As expressões deles mudam instantaneamente. Ferou. Com um segundo movimento, Mirinai finaliza todos. Os figurantes ficam impressionados com a velocidade com que ela limpou a área. Mesmo assim, Mirinai sente que ainda não alcançou o nível de Seongon. Ela decide que, ao término da missão, vai desafiá-lo para um duelo. No mesmo instante, Seongon sente um calafrio do nada. Ignorando a sensação, ele pergunta ao conde até onde devem avançar. O conde admite que não sabe ao certo, já que quase todos os registros haviam desaparecido. Ele acha deplorável que os monstros tenham tomado aquele lugar, mas garante que, com a princesa e os heróis ali, os inimigos não conseguirão proteger o território. De repente, alguém manda todos pararem. À frente havia um grande salão vazio, e era preciso verificar antes de entrar. Kang pergunta se não poderiam simplesmente avançar com a composição atual. A garota responde que não, pois estavam diante de monstros que estavam vendo pela primeira vez. Ela explica. Era Lich e Cavaleiro do Inferno. Kang pergunta se eles são fortes. O velho confirma que sim, eram os mortos-vivos mais poderosos. O conde deixa claro que, com o poder atual do grupo, não conseguiriam derrotá-los. Kang deduz que avançar assim seria impossível. O certo seria terem recrutado mais pessoas. Seongon sugere que todos descansem ali mesmo enquanto aguardam o restante da tropa. Como sempre, Kang não consegue negar um pedido da princesa. Durante o descanso, Kang pensa em como lidar com ela. Encará-la diretamente não traria benefício algum, sendo a princesa. Ela tinha o poder de influenciar os heróis. Então conclui que o melhor caminho para derrubá-la seria a persuasão. Nesse momento, Kang nota uma mesa elegante, e lá estava a princesa, comendo carne. Ela reclamava para o conde que a comida não estava boa. O conde apenas responde que não era cozinheiro. Kang observa surpreso. Percebendo a presença dele, Seongon pergunta se Kang tem algo para dizer. Ele responde que não. Com isso, Kang confirma que ela era realmente a princesa do Império. Seongon lembra que o objetivo daquele mundo era completar a missão para se tornar o sucessor de Deus. Quando você sabe melhor que ninguém que não é talentoso, então ele se pergunta, qual método alguém deveria usar para permanecer no topo? Ele mesmo responde mentalmente, é preciso atravessar todos até atingir o topo. Ele dá uma dica mental a si mesmo, agir mantendo boas maneiras. Se fosse lucrativo matar todos ali, faria sem peso na consciência. No pior dos cenários, ele poderia se matar antes de permitir que tirassem o selo da lâmina rúnica. Assim, ninguém ganharia nada. De repente, alguém grita. Eles estão sendo emboscados. Kang pergunta como. Isso é possível se ninguém passou pelo corredor. Uma explosão acontece. Eles percebem que era outro grupo lutando contra o Lich. Entendem então que existiam 2 corredores.
Kang avança imediatamente e manda todos seguirem. Avançando, Kang reconhece Mirinai e conclui que havia um tanque de elite misturado naquele grupo. Usando sua habilidade, ele ataca um dos monstros, mas o golpe não causa sequer um arranhão, o que o surpreende completamente. Ele não consegue acreditar que o monstro resistiu ao ataque dele ileso. Ele tenta atacar mais uma vez, mas o resultado é exatamente o mesmo. O monstro resiste sem esforço e contra-ataca, acertando Kang com um golpe direto. Só então Kang percebe que havia baixado a guarda, subestimou o inimigo apenas por estar usando uma arma rara e carregando um corpo possuído. Seongon decide agir, ordena que o cavaleiro ajude os soldados enquanto o conde deve distrair o Lis. Os heróis avançam. Durante a batalha, Seongon percebe que, se continuarem daquele jeito, todos podem ser eliminados. Uns figurantes começam a entrar em pânico. Mesmo com tanta gente, não estão conseguindo avançar. O arqueiro sugere continuar apenas observando, e depois fugir. Seu amigo hesita, mas admite que, se aquela multidão mal consegue lutar, eles dois sozinhos não teriam chance alguma. O arqueiro afirma que não precisam completar a missão, só precisam de pontos. Se caçarem monstros por conta própria, no limite poderão reunir pontos suficientes para conseguir uma arma lendária. O amigo fica chocado com o plano inesperado. Seongon, percebendo que eles estavam planejando desertar, ataca o arqueiro sem hesitar. O amigo tenta conjurar um feitiço, mas sofre o mesmo destino. Em seguida, Seongon ergue as duas cabeças para todos verem e anuncia que aqueles eram covardes que tentaram fugir enquanto o resto arriscava a vida. Declara que aqueles que morrerem em batalha serão perdoados, mas os covardes não. Eles devem lutar com determinação até o fim. O grupo fica chocado com a revelação. Kang, furioso, afirma que vai lembrar daqueles dois, e ordena que seus subordinados assumam corretamente o papel de apoio, deixando claro que vai lembrar disso. E a batalha continua com eles indo com tudo. Seongon fica aliviado por ter elevado o espírito de luta das pessoas, mesmo que tenha usado uma ameaça brutal para isso. Ele entra na batalha e usa a mesma técnica que havia ajudado Kang anteriormente. O ataque atinge um dos monstros em cheio, aumentando ainda mais o moral dos soldados. Enquanto isso, o Cavaleiro do Inferno avança pela passagem. De repente, um homem o ataca, causando dano real ao cavaleiro, algo que surpreende todos os jogadores. O homem, irritado por ainda estar ali, apenas anuncia que quer acabar logo com aquilo. Seongon tenta entender quem é aquele sujeito. O conde o chama de herói Yan, deixando Seongon intrigado. Yan ataca novamente e elimina o Cavaleiro do Inferno com um único golpe. Seongon, observando, conclui imediatamente que aquele homem é extremamente forte, incluindo ele. Já são 4 NPC poderosos. Olhando para os números dos grupos com duplos despertados, ele se pergunta se o restante das tropas finalmente se juntou. Após a batalha, os jogadores discutem o que fazer. Um deles sugere avançar de forma organizada. Então o santo brutal triplo despertado, Qin Yeon, sugere que a princesa convença o herói a assumir a linha de frente. O grande mago triplo despertado, Youbaeko, aponta um problema. Se Yan ficar na linha de frente, muitos irão se sentir seguros demais e começarão a reclamar porque a vanguarda vai monopolizar os pontos. Qin insiste que ninguém seria tão estúpido, e Baeko responde que eles são sim. Qin então sugere formar uma equipe só de triplo despertados. Baeko acredita que é arriscado demais. Qin garante que com o herói recém-chegado não haverá perigo. Seongon vai até Yan e pede para conversar, mas Yan simplesmente o ignora, deixando-o irritado. Yan caminha até os jogadores e anuncia que eles já descansaram o suficiente. É hora de avançar. Os caçadores reclamam, pedindo mais tempo, dizendo que estavam em reunião. Yan acha isso ridículo e sugere que movimentem os corpos em vez disso. Baeko, então sugere que, se ele é tão confiante, deveria ir para a linha de frente. Yan responde que, se fizer isso, eles não vão conseguir os pontos de missão que desejam. Então uma jogadora pergunta se Yan é um jogador. Ele responde que não, apenas ouviu a conversa, e avisa que realmente não é jogador. A garota duvida, e Yan, perdendo a paciência, a agarra e pergunta se ele parece estar brincando. Vendo a cena, Seongon se pergunta se Yan é realmente um NPC. Nesse momento, Mirinai surge e ataca Yan. Ele apenas sorri de leve e bloqueia o ataque usando apenas 2 dedos. Mirinai fica espantada por Yan ter conseguido defender seu ataque mesmo ela usando toda a força. Ela não esperava encontrar alguém capaz de enfrentar sua esgrima além de Seongon. Com isso, conclui que Yan é alguém extremamente habilidoso. Mesmo assim, ela não desiste. Avança novamente, mas Yan desvia com facilidade e observa que ela é rápida, porém não o suficiente. Ele contra-ataca e acerta um soco direto em Mirinai. Em seguida,
Yan explica que os movimentos dela são rasos e grosseiros, que ela é pretensiosa e apenas adicionou seus próprios princípios aos movimentos da espada. Por isso o estilo dela muda o tempo todo, e assim ele consegue ver todas as brechas. Yan se surpreende ao perceber que apenas 4 meses se passaram. Mirinai entende que esse é exatamente o tempo que todos eles estão presos nessa missão. Então, Yan corrige sua própria avaliação e afirma que Mirinai é, na verdade, um grande talento. Os jogadores ficam chocados. Yan havia derrotado facilmente uma top ranker. Um deles, com a sua inteligência, tenta atacá-lo esperando conseguir algum resultado. Mas Yan sequer precisa revidar, ele apenas lança um olhar tão ameaçador que o jogador congela no lugar. O cara sente como se fosse um sapo sendo caçado por uma cobra. Os outros jogadores questionam que tipo de olhar era aquele. Por dentro, Kang sabe exatamente, aquilo era sede de sangue pura. Cansado daquela confusão, Yan decide esclarecer tudo. Ele afirma que não é um NPC nem um jogador, que, para eles, ele é um deus. Todos ficam chocados com a declaração. Yan continua, dizendo que desceu até ali sozinho apenas por eles. Isso deixa Kang furioso, porque foram justamente os deuses que os trouxeram para aquele lugar sem pedir permissão, perdendo o controle. Kang ataca, mas o resultado já era esperado. Yan então explica que não é o deus que sequestrou eles. Ele diz que podem considerá-lo um espectador. Os jogadores, revoltados, concluem que isso é praticamente a mesma coisa e decidem atacá-lo. Mirinai e Seongon apenas observam. Seongon percebe que a raiva deles é tão grande que os olhos estão cheios de sede de sangue. Antes da luta começar, Yan anuncia que não vai matar eles, mas sim vai fazer eles desejarem a morte. Mas, como também era esperado, todos são espancados sem conseguir causar qualquer dano. Depois disso, Yan se aproxima de um deles e pisa em sua mão. Diz que não se importa em continuar lutando, mas não garante a sobrevivência de ninguém. Pergunta se eles querem continuar. Sofrendo de dor, o jogador apenas xinga, percebendo que ninguém mais atacaria. Yan considera que chegaram a um acordo. Sem escolha, os jogadores recuam. Então, Yan anuncia que todos vão avançar e ordena ao conde que abra o portal. O conde obedece imediatamente. Enquanto seguem em direção ao portal, o conde chama pela princesa. Ao se aproximarem, o portal abre. Ele explica que a dungeon era originalmente administrada pelo Império, por isso reagia à presença de alguém da família imperial. Vendo tudo aquilo, Seongon conclui que não deve agir precipitadamente. Ele não sabe quem ou o que Yan realmente é, supostamente um deus, e pressionar pessoas furiosas seria como jogar gasolina no fogo. Yan então ordena que todos se levantem e sigam em frente. Os jogadores se revoltam, dizendo que não vão. Yan não se importa, apenas fala que quem quiser segui-lo, pode vir. O resto que fique para trás. A princesa e seus seguidores avançam. O jogador Cho Cheolin também vai, juntamente com Mirinai. Ao ver essa situação, Kang tenta alertá-los de que, se seguirem Yan, será nos termos de Yan. Mirinai aceita essa verdade, mas diz claramente que nada mudará se eles não fizerem nada. Sem muitas opções, Kang decide ir também. Uma de suas subordinadas pergunta se ficará tudo bem com o esquadrão dividido. Enquanto se aproxima do portal, Kang explica que não havia tempo para convencer todos. Diz que não gosta de Yan, mas por agora ele pretende segui-lo. Do outro lado do portal, Yan eliminava monstros com apenas um único golpe. A cena fez Seongon estremecer. Apesar das técnicas de Yan parecerem simples movimentos básicos de autodefesa, elas possuíam um poder absurdamente destrutivo. Diante disso, Seongon concluiu que jamais deveria transformar Yan em seu inimigo. Ele se lembrou de que aquele mundo nada mais era do que um jogo criado para decidir o sucessor de Deus. A vingança, portanto, só seria possível quando se tornasse um deus. E, no momento, o que ele mais precisava era informação. Com um sorriso amigável, Seongon se aproximou e perguntou se poderia fazer uma pergunta. Yan, porém, o repreendeu imediatamente, ordenando que não usasse aquele tom de voz com ele e afirmando que não tinha motivos para ouvir algo assim vindo de um homem. Seongon insiste que era princesa, mas Yan já sabia da verdadeira identidade dele. Com um olhar afiado, disse para não tentar enganá-lo. Diante disso, Seongon decidiu tratá-lo como se fosse o moderador do jogo. Afinal, Yan era um deus, sem rodeios. Seongon perguntou quais eram as condições para sair daquele mundo. Yan respondeu que era preciso sobreviver até o fim, embora existisse um método alternativo para sair antes. Surpreso, Seongon questionou qual seria esse método. Yan explicou que bastava ser notado por um deus. Se um deus gostasse de alguém, poderia retirá-lo do mundo antes do fim, algo semelhante a uma seleção especial. Seongon pergunta se não poderia tirá-lo dali, mas Yan nega. Seongon então perguntou por que aquele mundo havia sido criado. Yan repetiu que era apenas um observador. Seongon, porém, esclareceu que queria saber qual era o propósito do mundo, a missão original.
quando os deuses decidiram criá-lo. Também perguntou por que os deuses simplesmente não escolhiam um sucessor desde o início. Ian ficou em silêncio por alguns instantes antes de responder que os deuses não eram onipotentes. Seongon não esperava por aquilo, e Ian explicou. Eles não sabem tudo e não podem fazer tudo. Então Ian perguntou se Seongon já tinha ouvido o ditado: não são os fortes que sobrevivem, aqueles que sobrevivem é que são fortes. Ele continuou, afirmando que humanos só desenvolvem seu verdadeiro poder em situações extremas, talentosos ou não, fortes ou fracos, homens, mulheres, jovens, idosos, humanos ou outras espécies. Quando todos são colocados juntos, aquele que sobrevive até o fim é o mais útil. Com tranquilidade, Seongon disse que havia entendido. Ian, surpreso, perguntou se ele não estava com raiva. Seongon respondeu perguntando se deveria estar. O fato de Seongon não demonstrar irritação surpreendeu Ian, que admitiu achar aquilo extraordinário. Seongon agradeceu o elogio, enquanto por dentro alimentava o desejo de esmagar o sorriso de Ian um dia. Antes de encerrar, Seongon fez mais uma pergunta. Por que Ian havia vindo pessoalmente? Os deuses não poderiam criar heróis. Ian explicou que, para derrotar o rei demônio naquele momento, seriam necessários mais de 100 despertados do terceiro estágio e ao menos um do quarto estágio, que já seria praticamente um semideus. E eles não tinham a capacidade de criar seres assim. Por isso, ficou acordado que um deus atuaria como herói. Intrigado, Seongon perguntou por que não podiam simplesmente criar um rei demoníaco mais fraco. Ian respondeu que não. Ele esclareceu que eles não poderiam conquistar o feito de derrotar um rei demônio falso, e só poderiam aumentar sua classe ao acumular conquistas reais. Em troca, Ian poderia fornecer itens úteis para eles. Seongon não fazia ideia do que Ian estava falando. Enquanto tentava decifrar, Cho passou correndo por ele e irritado. Disse que Ian precisava fazer algum sentido. Ian simplesmente segurou Cho e o nocauteou instantaneamente. O colega do grupo ficou chocado ao vê-lo inconsciente. Diante disso, Seongon ordenou que o cavaleiro Ungron carregasse Cho nas costas, e o cavaleiro obedeceu. Curiosa, Mirinai perguntou como Ian havia contra-atacado tão rápido. Ian questionou o que exatamente ela queria saber. Ela explicou estar se referindo à velocidade do movimento. Ian respondeu dizendo que simplesmente o viu chegando. Ele explicou ainda que Mirinai misturava golpes diferentes sem domínio, e quando alterava sua lâmina, deixava expostos vários pontos fracos. Em resumo, suas técnicas eram cruas demais. Mirinai ficou em choque com a variação. Determinada, ela pediu para Ian ensiná-la. Seongon não queria aquilo. Se ela recebesse tal treinamento, talvez nem fosse mais humana. Ian negou o pedido, deixando Seongon satisfeito. Mas então Mirinai perguntou o que precisaria fazer para receber ajuda. Ian respondeu: 100.000 pontos. Seongon ficou boquiaberto. Ele sabia que 100.000 pontos exigiam conquistas significativas em batalha, além de renunciar a recompensas de classe superior. A recompensa por derrotar o rei demônio era de 50.000, confiando que ela recusaria. Ele se tranquilizou. Mirinai aceitou. Seongon ficou perplexo. Com a conversa encerrada, Ian ordenou que avançassem. Seongon concluiu que, se Mirinai exagerasse em busca de pontos e acabasse morrendo, seria conveniente para ele. Byakuo tentou acalmar o grupo. Disse que não poderiam deixar tudo para o deus, pois não conseguiriam ganhar pontos assim. Sugeriu que encarassem a luta de maneira mais agressiva, apesar dos riscos, e recomendou que Kang e seu grupo ficassem na vanguarda. Kang explodiu de raiva. O homem não sabia de nada e só ficava atrás lançando magia, enquanto o grupo dele arriscava a vida a cada segundo na linha de frente. Um mago se ofendeu e perguntou se Kang estava menosprezando os magos. Kang respondeu que se estavam tão confiantes, poderiam ir para a vanguarda. Ele lembrou que os covardes que morreram na mão da princesa eram um mago e arqueiro. Os magos ficaram furiosos e perguntaram se ele queria lutar sem cobertura da retaguarda. Enquanto o caos se agravava, Seongon percebeu que havia acumulado 84.000 pontos, 6.000 deles provenientes de 2 jogadores que ele havia matado. Com isso, concluiu que, para acumular pontos rapidamente, sacrifícios seriam inevitáveis. Aproximando-se do grupo, ele deduziu que todos estavam relutantes em lutar porque temiam a morte. Então, sorrindo, declarou que eles não precisavam se preocupar, afinal, poderiam ganhar uma nova vida. E assim, percebeu que a isca seria suficiente. E o vídeo vai ficando por aqui. Esses 3 realmente não têm muita sorte. 2 morreram pelas mãos do próprio diabo, e o outro levou uma surra de um deus. Será que esse carinha vai conseguir sobreviver até o final? Sinceramente, é difícil acreditar. Com Seongon por perto nunca se sabe. Se você curtiu o vídeo, não esquece de se inscrever, deixar o like e comentar o que achou dessa obra. Isso ajuda demais no crescimento do canal. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.